Fala, rapaziada! Benzer Marketing aqui, mais um episódio hoje para falar sobre luta e fé e propósito. Irmão, olha só, eu acho que todo mundo, né, que tá aí desse lado passa pela sua luta, passa pela sua provação, né, mas tudo no final tem um propósito. Né? E hoje eu tô aqui com duas pessoas que passaram por isso, né? O tema eu falei aqui luta, porque os dois também têm uma afinidade com a luta, né? E então é isso, assim, cara, é um episódio que vai ser maravilhoso. Eu tô aqui muito feliz de estar aqui com eles, que são Patrick Ox, meu parceiro, lutador de MMA, e Juan Carvalho, dono de um projeto aí maravilhoso. Então se apresentem, fiquem à vontade. Já que o meu amigo aqui mais velho, né? Bom, então, me chamo Juan Carvalho, sou coordenador e criador do Projeto Social Fluir. Estou nessa vida da luta, não só no tatame, mas fora do tatame também, já tem uns anos. No tatame vai fazer 9 anos, inclusive, final do ano. Estou pegando a Black, vai lá me prestigiar. Com certeza. E assim, a gente tem alcançado vidas e plantado sementes ao longo dessa caminhada aí no projeto e fazendo aquele chamado de Deus que é ir de pregar o evangelho, não só na teoria, mas na prática também. A gente tem plantado sementes e as coisas estão acontecendo. Amém, irmão. Fica à vontade para você se apresentar também, irmão. Me chamo Patrick Ox Oliveira, né? Depois já vem o Ox. Depois a gente vai explicar. O Ox de que é. Sou pai de uma criança que já não é criança, 13 anos, grandão, lutador também de jiu-jitsu. Esposo da Karine. Mulher assim que tá comigo o tempo todo. É a pessoa que me... Se eu tô aqui hoje é por causa dela. Durante essa entrevista vocês vão saber um pouco mais disso. Sou ali da Ilan. A gente não pode esquecer, né? A gente tem nossos intercessores, onde a gente tá ali sempre buscando o melhor de Deus. E, cara, eu vou te falar, tô aqui pra falar de Deus, tô aqui pra falar da minha vida e tô aqui pra falar do que Deus fez na minha vida. Amém. Ele não falou, mas ele também é lutador profissional de MMA. Me fala um pouco sobre isso também. Então, eu muito tempo comecei no jiu-jitsu, né? Eu tenho 15 anos, 14 anos de jiu-jitsu. Aí comecei a ganhar muita coisa no jiu-jitsu, e o jiu-jitsu no Brasil não é rentável, né? O jiu-jitsu no Brasil é muito difícil você vai falar sobre isso também hoje. Se destacar para ganhar um dinheiro. E eu sempre fui, antes de conhecer Cristo, brigão de rua, né, cara? Sempre fui brigão. Eu falei, cara, jiu-jitsu maneiro, legal, ganho muita coisa, mas eu quero sair na mão. Aí eu conheci o MMA. Ali por volta de 2015, 2016, comecei a fazer MMA, fiz umas lutas amadoras, ganhei todas as lutas amadoras que eu fiz, fui pro profissional. E muitas coisas ainda vão acontecer aí, né? Tô em atividade. É isso. Cara, olha só que felicidade, né? Hoje, o porquê desse episódio, né? Trazendo aqui o Patrick e o Juan. Primeiro, né? Nós três nos conectamos na Ilan Church, né? Que é uma igreja que vem fazendo um trabalho aí, né, cara? Transformador. Hoje, inclusive, eu postei um vídeo lá nas minhas redes sociais, né? Mostrando um pouco do agir de Deus na minha vida, né? Tem 8 meses... né, da minha conversão, e cara, 8 meses parece que eu tenho uma vida aqui completamente diferente do que eu vivi, e as nossas histórias aqui, elas têm essa proximidade, então por isso desse episódio, por isso que a gente está aqui, então agradecer ao principal operador de tudo isso aqui, que é Deus, cara. Deus, quando une propósitos, né, é diferente, né, porque propósitos, eles se encontram e acabam se tornando um propósito maior ainda. Esse projeto aqui, só para apresentar para vocês, ele começou antes de eu me converter. Ele foi um primeiro... Parece que Deus jogou ali, e o primeiro episódio ele foi totalmente diferente, né? Eu tinha até até a carequinha tava diferente. E, cara, logo nesse meio tempo eu gravei o primeiro episódio e Deus me transformou de uma forma, e eu fiquei me pegando assim, cara... Pô, e o podcast, cara? O que eu vou falar? Porque o projeto inicial era sentar aqui com empresários e falar de marketing, e trazer alguns clientes meus. Só que, cara, Deus, ele mudou tudo, e eu fiquei nessa questão de... E aí? E agora o projeto podcast? E aí, assim que eu me converti, você passa por um processo de voltar a se conhecer um pouco, né? Porque você era uma pessoa e você tá totalmente diferente, tua vida tá totalmente diferente. E você está se conhecendo, junto com as pessoas que estão conhecendo você na igreja, você também está se conhecendo. E então esse projeto aqui, Deus falou assim, cara, usa esse projeto para falar de mim. Usa esse projeto para falar de mim. Eu falei assim, cara, mas eu sou todo errado, eu acabei de mudar, o pessoal vai falar assim, pô, o cara vida inteira fazendo besteira, agora quer falar de Deus. E eu
segurando, até que eu recebi um chamado realmente, né, através de uma mensagem do nosso pastor lá da Island Church, pastor Júnior. Nunca tinha me mandado mensagem no privado. Ele mandou uma mensagem no privado e aí aquilo ali me confirmou, né, que era para eu falar de Deus. E a partir desse dia eu mudei meu posicionamento nas redes sociais e passei só a falar de Deus. E esse projeto aqui hoje é muito mais sobre outras pessoas, né? A gente entende que o evangelho é isso. Então o podcast aqui é muito mais sobre eles. Eu quero saber um pouco mais da história deles. Eu sei um pouco, mas eu falei assim, cara, deixa eu saber tudo lá, porque realmente eu quero descobrir junto com vocês. Então foi só essa breve apresentação para vocês entenderem, né, onde vocês estão, em que momento que vocês estão chegando aqui desse projeto que começou como um sonho, hoje se tornou realidade, né? E tenho certeza que bate muito com a história de vocês também. Então vou começar aqui com o Patrick. Irmão, a gente se conectou, para quem não sabe, os dois aqui são professores do curso de casais hoje, da Island Church, mais uma coincidência aí. E a gente se conectou através desse curso que tem transformado a minha vida e o meu casamento também. Cara, foi muito legal que a gente se conectou, até porque as pessoas achavam que a gente se parecia, que a esposa dele parece com a minha, eu pareço com ele, mais ou menos assim. Se deixar o cabelo crescer um pouquinho. O cabelo dele era baixo. O meu cabelo era cortado assim, corte militar. E aí a gente teve essa proximidade já de olhar assim, pô, aí aquele casal ali que parece com a gente, aquele casal. E aí depois no nosso GT, que é a célula, né, que tem lá na nossa igreja, a gente foi trocando ideias, se aproximando, viu que as nossas histórias batiam. Falei, cara, quero te levar lá no podcast. Pô, você tá aqui, tô muito feliz. Eu quero saber um pouco mais da tua história. Então, eu quero começar do começo. Por onde você quiser começar, falar aí da tua história, o porquê hoje de você estar Depois eu separei umas perguntas mais específicas, tá? Mas eu queria te dar a liberdade de se apresentar aí e falar um pouco abertamente da tua transformação. Porque quando eu conheci o Patrick, eu conheci ele já na igreja. Então, assim, mas antes disso, teve um outro Patrick, né? Que é esse que eu quero conhecer. E vocês vão estar conhecendo aqui junto comigo, tá? Então, eu queria que você falasse um pouco da tua história, da tua trajetória. Então, eu costumo falar que é o Patrick do Velho Testamento, né? Vou falar um pouco dele aqui. Esse cara aí morreu. Tem muito tempo já que ele tá morto. Mas eu vou falar um pouco dele aqui. Porque para chegar no Patrick do novo, a gente tem que passar pelo antigo, correto? É verdade. Então a história é essa. Criado por pais maravilhosos. Meu pai, minha mãe sempre me deram tudo. Tudo que você imaginar. Nunca faltou nada em casa. Cresci, depois veio meu irmãozinho. Meu irmão é 5 anos mais novo do que eu. E você foi criado ali em Jacarepaguá mesmo? Jacarepaguá, cria da Mapuá. Estrada da Mapuá ali. Perfeito, Aquara. Esquece. Aí, vim dali, sou dali, tô ali até hoje. Por incrível que pareça, dou aula ali também. Então, é tudo meu ali. Taquara, Jacarepaguá, a Barra eu vou pra me treinar profissionalmente, mas minhas coisas tudo ali na Taquara, Jacarepaguá, né? Então, aí, eu comecei, cara, caminhando. E eu conhecia Jesus, mas conhecia só de falar. Assim, pô, conhecer Jesus. Jesus, legal, morreu na cruz e tal, não sei o quê, mas não conhecia. Igual aquilo que eu falei pra vocês lá. Lembra do Neymar, né? Lembro. Aí eu falei assim, cara, então tem que conhecer, mas nunca ia. E fazendo muita besteira, né, cara? Jovem, muita mulher na rua. Tu tá com quantos anos hoje? Hoje em dia eu tô com 32. Tá novão ainda também. Mas, pô, eu comecei com 13. Começou cedo, por isso parece ter muito 13, fazer besteira. Rodou muito sem óleo. Aí eu com 13 anos, irmão, conheci a Karine com 13 anos. Tua atual esposa. Já conheci ela na Barão Taquara. Na escola Barão Taquara. Tem até hoje essa escola. E como é que foi? Já conheci ela no colégio? Conheci no colégio, só que eu pulava muro pra sair com as meninas. E ela era uma das meninas. E pulava de fora. Não queria saber nada de ficar com, de ter compromisso. Mas ali Deus já começou a atuar, cara. Porque ela resistindo, querendo, eu não queria nada, só pulava e voltava. Pulava, saía com as meninas e voltava pra casa. Olha que loucura, cara. Aí foi o tempo passando. 2 anos depois, a antiga Coqueluche, na Taquara, a antiga Coqueluche, muito antigo. A gente se viu de novo e começamos a sair, sério, namorar. Aí... Vocês já começaram a namorar então com 15 anos? 15 anos de idade. Ah, novinho. 15 anos de idade namorando. Eu e a Karine. Aí namorei com ela, o tempo foi passando, fomos pra uma festa, lembro até hoje disso, irmão.
Fomos pra festa fantasia no Cabana Fantasy, que era no Cabana do Catonho. Cabana Catonho. Lá em cima. Nem existe mais, né? Acho que não existe mais, não. Não tem mais, não. Eu fui de PA. Vocês jovens não conhecem isso. Chegou a pegar, cara? Conheço. Eu fui de PA, policial da aeronáutica, e ela foi de Chapeuzinho Vermelho, irmão. O Lobo Mal foi lá e... Não, mas eu já tava namorando com ela já. já. Eu tava namorando com ela, mas brigamos lá. Brigamos lá sem Deus, né, cara? Com Deus, cara, é aquilo que eu falo. Com Deus... É muito novo também, né? 15 anos... Eu não lembro. Eu tive namorico assim de... Não, mais eu novo, tava firme. não. Eu tava firme já. Firme. Só que a mãe dela falou, cara, se você ficar dormindo fora de casa, na casa do Patrick, eu vou te botar pra fora de casa. Que ela já tava dormindo lá em casa. Eu saía de bate-bola. Eu saía de bate-bola e ia junto. E Karine criada na igreja. E eu não conhecia Jesus. Eu conhecia aquele Jesus que eu falei no início aqui. Só de ouvir falar. Só de ouvir falar, irmão. Aí, com um certo tempo, Deus começou a apertar, irmão. Deus começou a apertar. Tô no Cabana com ela. Fomos pra casa. Aí ela falou, pô, não posso dormir mais na sua casa. Que a minha mãe falou, botar pra fora. Eu falei, cara, que botar pra fora? Dorme lá em casa. Fiquei perturbando ela, dormiu em casa, irmão. Dia seguinte ela chegou em casa. Na casa dela, né? Tudo pra fora. A mãe dela colocou tudo pra fora. Ó, a partir de hoje você não volta mais. Vai viver com ele e tal. Pô, e vocês eram muito novos, mano. Pô, 15 anos pra mãe... Assim, botar pra fora é... Muito novo. É porque era uma outra época. Era uma outra época. Hoje em dia é diferente. Não tem isso, né? Eu entendi ela. Eu entendi a mãe dela. Na época, eu não entendi. Hoje em dia, eu entendi a mãe dela. A mãe dela também é uma mulher de Deus. Mulher de oração. Bem. Sempre orou pela minha vida, pela minha alma. Haja oração pela minha vida. E... minha sogrona, que eu chamo. Nalvinha. Marinalva. Manda um beijo pra ela aí. Beijo, Marinalva. Beijo. Tem que mandar um beijo pro meu pai também e da minha mãe, que eu não falei aqui, então eu vou ficar com aí, ciúme. Dunga. Já aproveita, manda um beijo pra todo mundo. Pra Karine, vai. Dunga, que é Vanderlei. E minha mãe, Patrícia. Meu irmão, Valber. Meu filho, Cadu, de 13 anos. Esposa, Karine. É isso. E aí, daí Tá vai bom, indo. cara, não esqueceu ninguém. Não esqueço ninguém. Tem um afilhadozinho também. Cara, afilhado tem muito. Daqui a pouco eu vou fazer isso no caminho, senão já ficar aqui. Afilhado tem um montão. O pessoal tem filho, parece Patrick. Dá pro Patrick ser padrinho. Só que é gasto, né, cara? Tem que dar atenção. Bravo. Mas vou falar deles também. É o Miguel, que é filho do meu irmão. Da minha cunhada Isa. Daqui a pouco tá chegando um negócio pra você também aí, um presente dela. Maneiro. Mas, assim, então minha base foi essa. Daí ela me mandou a Karine pra casa. A Karine foi pra casa, dormiu comigo. Aí, cara, e aí? Como é que a gente vai fazer? 2 meses depois, descobrimos que ela tava grávida. Minha. Caraca, maluco. 2 meses? Não, passou um tempo. 2 meses não. Tô falando besteira aqui. Passou né? um bom tempo, uns anos. Ela morando comigo, ela engravidou. Engravidou do Cadu, né? Aí, E tu morava o quê? Com teus pais? morava no quarto, cara. Morava no quarto da minha mãe e ela comigo na cama de solteiro. E meu irmão dormia com a minha mãe. Pô, que loucura. Olha a loucura. Botou todo mundo lá dentro. Aí, mas eu fui, vambora sim. Trabalhar no mercadinho e já lutava. Jiu-jitsu, né? Já lutava jiu-jitsu ali. E com o tempo foi indo. Aí apertou. Apertou que... Eu não sei se eu posso contar já agora. Posso contar já? O primeiro baque. À vontade, irmão. Primeiro baque da minha vida, irmão. Isso é pros jovens também, tá? Pra vocês ficarem ligados que nem tudo que reluz é ouro, mano. A vida não é um morango. Mas aí eu não conhecia Jesus. Entenda, não conhecia Jesus. Quem tá ouvindo já não é mais inocente. Eu estou dando a oportunidade de entender e de procurar Jesus. Já não é mais inocente. Então ali eu tomei o primeiro baque da minha vida. Dos 13 aos 18 anos de idade, eu usava cocaína. Caraca, bravo. 13 anos de idade, aos 18 eu usava cocaína. Mas era assim, escondido. No início era muito legal, porque não tinha nada ruim. Só me dava coisa boa, eu me sentia forte. Me sentia que eu podia fazer tudo. Só que com o tempo começou a me dar depressão, coração a acelerar. Eu comecei a criar síndrome do pânico. Os colaterais. Caraca, é muito novo, né, irmão? Novo, irmão. É 13 anos, cara, que isso. De 13 aos 18. Quando a Karine tava grávida do Cadu... E a tua esposa já sabia disso? Nunca não? soube, mano. Nunca soube, fazia só escondido. Nunca soube, porque não tem cheiro a cocaína, né? É. A cocaína não tem cheiro. Então, você consegue dilubriar por um tempo. Quando vem essas paradas em você, esses sintomas, de onde tá vindo isso? Então, ali eu comecei a falar, caraca, e agora? Eu comecei a fazer exame de coração, exame de tudo. Eu comecei a me passar mal. Passei mal. Fiquei 1 ano sem sair de casa. 1 ano sem sair de casa com síndrome do pânico. Aí a Karine falou assim, aí que eu conheci Jesus. Aí a Karine falou assim, ó, a gente vai numa irmã, aquelas irmãs da revelação, né? Irmã Rejane. A gente vai na irmã, lá no Colônia, que é um lugar próximo de onde eu moro. Mas daqui pra lá, Patrick, ela grávida.
Você já vai falando tudo que tem pra falar pra mim. Porque lá ela vai revelar mais coisa. Vai revelar, porque não vai revelar, eu não conhecia. Hora dessa. Aí ela fala que ela vai revelar. Eu comecei a falar. E é engraçado que a gente que não... Eu conheci Jesus tem pouco tempo, né? A gente é muito cético, né? Assim, em relação a tudo. Que vai falar o quê? Pô, esse povo aí de igreja, eu era muito assim, né? A gente tem muito esse... A gente é tipo... Fez lavagem cerebral, não sei. A gente meio que debocha, a gente ri erradamente, né? Mas, enfim, aí fomos pra lá, né, cara? Fomos pra lá pra essa irmã. Eu no caminho fui falando pra ela, antigo 762 ônibus, lembro até hoje. 762 Colônia. Colônia Madureira, se eu não me engano. Colônia Madureira. Tinha um terminal de Madureira ainda lá. Aí eu no caminho fui falando pra ela tudo. Falei, Karine, isso, ó. Já fiz isso, ó. Cheirava cocaína, cheirei até tal tempo. E como é que foi a reação dela? Chorando. Cheguei na irmã, lá na casa de oração, né? Quando eu cheguei lá, a irmã entregou mais coisas ainda. Não adianta, assim, não adianta, tu falou de lá pra cá, mas tem mais coisa pra ser falada aqui. A irmã não sabia de nada, cara. Esqueceu de falar isso, mas agora Deus tá te cortando, tá cortando laço, tô vendo um laço em você, todo amarrado, Deus tá cortando esse laço. Aí eu comecei a caminhar na igreja. 1 ano que eu tava saindo de casa, eu comecei a ir pra igreja. Aí comecei a subir devagarzinho, obreiro, diácono, e ali firme com a minha esposa, continuei, fiz minhas coisas, Caduzinho cresceu, foi crescendo. E desse baque eu consegui passar. Foi a primeira pancada que eu tomei da vida assim, que eu falei, meu irmão. Aí eu conheci Jesus. Aí eu tava com Jesus. É isso, ó. Esse foi o primeiro baque, né? E aí eu até queria... É legal você falar sobre isso, né? Porque, cara, tem jovens, né, que estão aí ouvindo a gente e isso te trouxe, cara, coisas horríveis, né? Tá louco, mano. Trouxe nada positivo, Nada né? positivo. Então a gente entenda, né? Ele era jovem, foi inserido nesse meio. Muito provavelmente, a gente falou essa semana até no GT lá, sobre ambiente. Muito provavelmente andando com pessoas erradas. Porque, cara, chegou em você de alguma forma. Sim. Né? Então, amizade ou o ambiente errado, né? E te levou a passar por isso, né? E, graças a Deus, nesse primeiro momento, né? Jesus ali te tirou desse laço, né, que tava aí, que tu falou, né, e aí eu queria trazer aqui pro Juan, nesse momento, que eu sei que tem mais coisa. Tem mais coisa. Queria trazer aqui pro Juan, né, até para você falar um pouco da tua história também. Eu conheço muito pouco, tá? Para quem tá ouvindo, assim, eu deixei tudo para conhecer aqui junto com vocês. Eu gosto porque eu acho que é mais espontânea, né? A gente tá aqui ouvindo e a gente se surpreende junto aqui. E, cara, é isso que eu queria saber, assim, a tua história um pouco... Como você conheceu Deus? Porque eu conheço hoje o Juan da Ilan Church, assim como eu conheci o Patrick da Ilan Church. Né? E vocês conheceram o Ian também já convertido. Verdade. Né? Se fosse antigamente, se a gente tivesse conhecido, a gente provavelmente não estaria aqui. Não estaria. Estaria fazendo um churrasco em algum lugar. É verdade. Certeza. A mesma vibe, né? A mesma vibe, no mesmo lugar, mas assim... Queria que você falasse um pouco da tua história, introduzisse um pouco da tua história, se você tem alguma coisa parecida com a história do Patrick. Rapaz, assim, eu vou resumir a minha história, porque senão é 5 horas de podcast aqui. E eu acredito quando a palavra diz que você vai conhecer amigos que vão ser mais chegados do que irmãos, né? Então, para mim fica fácil estar com vocês aqui, porque apesar do pouco tempo que a gente se conhece, a gente já tem uma afinidade de irmão. Com então, certeza. Quando você falou que era o Patrick que vinha aqui comigo, eu falei, cara, tô em casa. A gente foi meio nervoso, primeira vez no podcast e tal. Mas assim, eu não nasci de berço evangélico. Primeiro eu tenho que falar também que eu sou esposo da Kelly, sou pai do Davi, como ele falou, se eu não falar agora, eu vou... Já manda um beijo também. Beijo, meu amor, te amo, Kelly, meu filho Davi, te amo, meu amor também, minha base, minha família. E lá em casa o que funciona é o cordão de 3 dobras, com Deus na nossa base sendo o nosso centro e tudo vai bem. E eu não vim de um berço evangélico, né? Eu vim de algumas... Eu acho que a criatura, ela anseia pelo Criador, mas quando ela acha, ela assim, é aqui. Então, a minha história, quando eu era criança, meu pai se separou da minha mãe, e meu pai era um cara que ele vivia uma vida meio desregrada. Só que, como era anos 90, era uma outra época. Então, quando meu pai ele saía, ele tinha muita mulher na rua, muitas amantes. É uma história complexa. Por quê? Porque eu tenho um irmão 1 ano mais novo que eu conheci há 2 anos atrás. Caraca. Porque ele foi filho do meu pai numa situação com a amante de que estava com a minha mãe ainda. Depois que meu pai
abandonou, abriu lá em casa e começou com uma outra amante, essa mulher atravessou o casamento dele de amante. E depois essa mulher também ficou grávida, que estava com ele. Então, assim, é um laços de família. Só que o que aconteceu? Eu com 5 anos, 6 anos, até de 5 até os 7 anos, assim, eu fui uma criança que eu precisei aprender a guardar segredo. Porque quando meu pai ia fazer vou chamar assim, a grosso modo, mas as cachorradas dele na rua, o que ele fazia? Algumas vezes ele me levava. E eu fazia, às vezes, um tour na casa das amantes dele. Caraca. Então, imagina para uma criança entender isso. E antes de entrar em casa, a minha situação era muito boa, meu pai é corretor de imóveis. Então, a gente tinha uma vida, assim, muito boa em relação à área financeira. Então, antes da gente entrar em casa, meu pai apertava meu braço e falava assim, isso é segredo de homem. Você não pode contar nada para tua mãe, senão a gente vai se separar. E nos anos 90, a separação era um tabu. Então, eu cresci aprendendo a ter que guardar segredo com 5 anos de idade, 6 anos de idade, até os 7 anos de idade. E aquilo ali, dentro de mim, virou um processo que está em cura até hoje, sabe? Porque eu acredito que é isso que Deus faz. Às vezes, o tratamento, ele leva um tempo. Só que hoje eu consigo falar disso sem isso me incomodar de tal forma que eu não consiga nem mais falar, porque antigamente eu não conseguia falar disso. Então, isso foi um processo, tem sido um processo na minha vida de cura. Perfeito. Eu acredito que Deus, ele entra nessa história. E aí passou o tempo, meu pai saiu de casa... Só pegando um gancho que tu falou aí, eu acho que o principal, acho que de nós 3 aqui, até quando eu comecei a minha mudança, eu só comecei quando eu comecei a falar sobre isso. Sim, eu Você acho que consegue, falar é uma... Não consegue nada... Né? Acho que até a própria palavra de Deus vai te dizer que você vem pelo arrependimento. Sim. Mas você só se arrepende se você falar sobre isso. Sim, sim. Se você guardar para você, fica difícil, né? Mas pode seguir na tua história. O processo de cura, ele é um tempo. Então, assim, quando eu vim com isso, eu vim uma criança que meu pai tinha tanto medo de eu ser homossexual e tal, que naquela época, não sei se você lembra, tinha a assinatura da Playboy, da revista. Sim, sim. Toda vez que chegava lá em casa a Playboy, a do mês, ele fazia o verde junto com ele. Bota aí. Não, é escondido da minha mãe, ela no canto, bota aí pra eu ver. Então, assim, aquela sexualidade já querendo ser aflorada com 6 anos de idade. Pesado. Então, assim, para uma criança, e ainda fazia um tour na casa das amantes, aquela história toda, ele em casa era um pé de guerra. E quando meu pai saiu de casa, minha mãe professora, o que aconteceu? Ele saiu de casa, sumiu 3 anos, e a base financeira lá de casa era ele. Então, às vezes, ela em casa tinha um pessoal que trabalhava com a gente, domésticos e tal, e teve que dispensar, tinha 3 carros, teve que vender os carros todos. Então, a gente foi meio que do luxo ao lixo mesmo. A gente ali passando, por ironia do destino, passando um perrengue dentro da maior casa do condomínio, e de financeiro e alimentício. Então, uma casa que nos anos 90, na época, valia 900 mil. Minha mãe vendeu por 200 mil reais. Para a gente refazer a nossa vida em outro lugar. E assim foi. Minha mãe sempre foi muito guerreira, sempre foi muito batalhadora. Foi mãe e pai durante muito tempo para a gente ali. E a gente, assim, foi refazendo a nossa vida. E a gente foi crescendo. Depois meu pai se aproximou da gente. É uma outra história. Depois veio mais humilhações e tal. Enfim, eu cresci dessa forma. Então, a minha adolescência, ela sempre foi pautada em algo que eu vivi na minha infância. E eu carregando aquilo, só que eu aprendi valores dentro de casa e princípios. E o principal, de trabalhar, de ser um homem digno, de ter uma profissão. Por quê? Porque a minha mãe colocou isso em mim. Então, quando eu venho com essa carga, eu aproveitei as coisas boas. Mas tem um certo momento da sua vida que você está tão cheio de sobrecargas que, de alguma forma, você quer extrapolar. Porque o ser humano, ele não tem uma pastinha de lixeira que você bota e deleta como num computador. Aquilo ali, ele vai acumulando e isso pode reverberar para um lado positivo ou para um lado negativo. Né? Então, na minha adolescência, eu já comecei a meio desandar em relação a isso, porque isso aí fica no nosso subconsciente, mesmo que ele tenha deletado. Meu pai já tinha se aproximado da gente, tal. Eu sofri uma série de humilhações de novo com ele trabalhando com ele, mediante a mulher dele ali. Ouvi coisas assim absurdas, que nem vale a pena entrar aqui, porque senão vai prolongar muito. E eu comecei a ser um adolescente muito parecido com o Patrick. E com você, assim, de sair de noitada, e comecei a ir para um lado assim mais estranho. E no meio desse processo todo, a Kelly entrou na minha vida, que é minha esposa hoje. Porque... Fazendo uma ressalva aqui, cara, você tá vendo uma parada. Acho que fica aqui uma mensagem para você que não tem uma esposa. Cara, é maravilhoso. Eu falo que eu não tô na Ilan ou não tô seguindo Jesus por conta da minha esposa, mas tê-la comigo nessa trajetória faz toda a diferença. Ian, vou te falar uma coisa, irmão. Eu acredito, as pessoas falam que Deus une propósitos, sabe? Com certeza. Eu acredito que Deus une os propósitos para formar um propósito. Então, quando eu conheci a Kelly,
Eu nunca tinha pisado em igreja evangélica, era um cara totalmente preconceituoso com esse pessoal. E quando eu conheci a Kelly, ela estava desviada do evangelho. Então eu conheci ela numa situação ali de bagunça, de festa na casa dos amigos, a gente viajou e começamos a ficar. E ali, aquela ali evoluiu para um namoro, e foi minha primeira namorada, porque antes eu não queria saber de compromisso com ninguém. Eu ficava ali com as meninas, uma ou outra e tal, mas nada de namorar, nada de compromisso sério, até porque eu não tinha muito dinheiro, né? Eu vivia fazendo biscate aqui e ali. Eu falei, pô, não consigo levar a garota nem pra comer um cachorro quente. Eu vou namorar? É só tá mal pra mim. Então, eu penso assim, namorar, tu tem que ter uma condiçãozinha pra fazer alguma coisa. Levar a pessoa no cinema. Eu falei, quando comecei a namorar com a Kelly... Tu acha que, por exemplo, até mesmo a relação que você viveu, que você contou agora pra gente, interferiu um pouco nisso, nessa tua insegurança de namorar? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu sempre fui muito travado pra relacionamento sério. Não de me envolver com meninos, isso aí eu fiz muito. Era muito até era muito galinha, não sei o quê. Mas, assim, de compromisso, eu sempre fugi. Eu sempre fui muito bloqueado para isso. E com certeza deve ter algum pezinho lá dessa infância que eu vim, das brigas pesadas que eu via dentro da minha casa. Se minha mulher tivesse aqui, ela falaria comigo. Minha mulher é psicóloga, ela trata disso até hoje, assim, né? De tentar trabalhar e te reconectar com a tua infância para você curar exatamente as coisas da tua infância. Sim. Para fazer você evoluir hoje, mas é isso. E quando eu tava com a Kelly ali, 2 anos ali, a gente junto namorou e tal, ficamos aí namorando, e ela voltou. Ela voltou para os caminhos do Senhor, só que ela sempre me respeitou, porque eu era espírita. Então, o fato dela me respeitar ali, a gente conseguiu conciliar esse relacionamento, porque eu era muito preconceituoso. O pessoal, a família dela me respeitava e tal, mas eu era o tipo de cara que antes dela, a pessoa passava com Bíblia do meu lado na calçada, eu mudava de lado da calçada. Eu tinha esse preconceito, eu achava que todo mundo era testemunha de Jeová. Todo mundo ia bater na minha porta para ficar falando de oração, de Deus, de Messias, de Jeová. Eu falei, não quero isso não. Esse povo aí, fizeram uma lavagem cerebral nele, eu não quero saber disso não. Então, eu não tinha esse preconceito. Então, quando a Kelly entrou na minha vida... E agora, chegando finalmente, como eu me converti, ela teve uma alergia na pele, eu nunca esqueço disso. Ela teve uma alergia na pele e ela foi no dermatologista e essa alergia ela não curava, ela não passava. E até que uma tia dela chegou para ela e falou assim, eu vou te levar numa pessoa... Eu sempre respeitei as doutrinas dentro da casa dela, relacionada à oração, relacionada às coisas assim, nunca participei. Ninguém nunca me forçou a nada também. O pessoal teve muita sabedoria em relação a isso. Mas eu nunca quis me envolver. Eu falei, cada um seu cada um. A Kelly ia comigo no centro espírita, eu tomava passe e ela ficava lá de fora esperando. Então, e ela já caminhando no evangelho e eu no centro espírita. Também uma sabedoria incrível para não querer colocar o evangelho goela abaixo. Né? Nunca foi. Eu acredito no poder do natural, não do obrigatório. Porque quem faz, né? Quem faz é Deus, mano. Eu acredito assim, Ian, a gente não tem poder de convencimento para ninguém, sabe? Eu acho que a nossa vida, ela fala pela gente. Então, muitas pessoas vão chegar até você e você vai, o caminho das pedras é esse aqui. Mas o poder de convencimento é do Espírito Santo. A palavra diz sobre isso. Então, quando eu cheguei... Só fazer um comentário sobre isso. O pastor Jorge Camarinha, que é nosso líder, um abraço, pastor Jorge. Ele veio aqui no podcast e ele falou sobre isso, porque ele veio de uma cultura espírita também, né? Ele se converteu e tudo mais, e ele, quando se converteu, eu acho que a maioria da galera assim, comete esse erro, até por isso que a gente acaba afastando. Né? Eu tinha preconceito com o pessoal da igreja, acho que você também, todo mundo tinha. Por quê? Porque tem muita gente que comete esse erro. A religiosidade, né? De querer pregar ali, eu querer pregar, tu não tem que pregar ali em qualquer lugar. Né? Até na palavra de Deus, cara, se você vai num lugar e as pessoas não estão ouvindo o que você tem para falar, bate, né? Acho que é a poeira da sandália, não vou saber a palavra certa. E segue o teu caminho. Né? Até porque o que eu e Ian entendo, tá? É muito mais pelo ser do que o parecer ser. Então, por exemplo, se você quiser falar que você mudou, eu não vou te ouvir. Mas se eu ver em você realmente algo diferente, né? Cara, isso naturalmente vai trazer mais pessoas, vai conectar mais pessoas. Tem uma frase que diz assim, a palavra, ela orienta, mas o exemplo, ele arrasta. Arrasta, mano. Então, às vezes, o teu exemplo fala mais do que as tuas palavras. Eu falo que assim, que Deus é tão incrível, cara, que cara, pessoas me mandaram mensagem falando que pararam de fumar porque eu parei de fumar. E eu em nenhum momento pedi para ninguém. Assim como a Ilan nunca pediu para parar de fumar, né? Aí ninguém da igreja pediu para parar de fumar, eu nunca falei. Eu só contei o meu testemunho nas redes sociais e fui contando. Todo mês, né? Eu boto lá mais um mês sem fumar.
mais um mês sem beber. Assim, cara, e pessoas realmente viram a transformação. O vídeo que eu postei hoje, gente, pelo amor de Deus, eu postei só o leve. Só o leve. Nem 2%. Mas, cara, dá pra ver a transformação, assim, até no... O que eu mais me impressionei foi no meu semblante. O evangelho é isso, né, cara? O cara, evangelho eu tô com um semblante diferente. Então, assim, quando eu conheci... Aí, voltando lá pra oração, eu fui lá pra casa dessa moça orar e eu nunca ia. Aí a tia dela, vamos com a gente, Juan. Eu falei sim, mas querendo falar não, uma coisa estranha. Eu falei, porque... Aí no meio do caminho eu falei, por que eu aceitei isso, cara? E era uma oração pentecostal, né? Era uma oração assim, mais... O Patrick sabe o que eu tô falando. E quando eu cheguei lá, eu falei, vou ficar sentadinho no sofá aqui, e elas vão ali orar por causa que a Kelly tá com essa alergia, já foi dermatologista, médicos, medicamento não passa. E, assim, eu fiquei 12 anos no espiritismo, né? E o pessoal começou a orar ali, e aquela moça me chamou, vem aqui orar com a gente. Mais uma vez eu falei sim, que era para falar não. Falei, que coisa doida, por que eu tô aceitando essas coisas? Aí eu fui lá, participei a roda e comecei a orar ali, comecei a ficar ali, só que naquele momento ali, alguma coisa estranha aconteceu, aquela atmosfera começou a mudar. Eu falei, caramba, 12 anos no centro espírita, nunca vi uma atmosfera desse jeito assim. Ali o ambiente começou a mudar, uma emoção que não era normal, um arrepiar de pele que não era normal, algo diferente, uma vontade de chorar. Eu falei, eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Vou falar nada. E aquela moça, que era uma profeta, ela chegou para minha esposa e falou assim, ó, Deus está te curando dessa alergia hoje, eu lembro como se fosse ontem, mas isso aqui é só um motivo para trazer ele aqui. Falou assim para mim. Na hora gelava, na hora. Eu já pipocava. A minha espinha esfriou na hora ali, pô, ficou arrepiado. Aí eu fiquei ali tentando entender o que estava acontecendo e ela começou a falar algumas coisas para mim que era entre eu e Deus. Que era a minha vida particular toda. E ela começou a entregar algumas coisas. Eu falei, quem contou da minha vida para essa mulher? Porque a gente é cético. Essa pergunta, né? Aí eu comecei a pensar assim, e ela ficou ali 20 minutos, talvez, falando algo para mim, e ele, cara, eu não consegui segurar, as lágrimas desceram. Eu falei, essa mulher, ela tá indo num profundo, numa caixa que ninguém mexe. Porque aí depois eu comecei a entender, né? A gente vai ganhando maturidade, que era o Espírito Santo tocando. E quando ela começou a falar, eu comecei a me emocionar ali, algo diferente, aquele ambiente, e ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim, ó, Deus está pedindo para você ir no templo dele, na igreja dele, mas uma vez só. Ela falou isso para mim, uma vez só. E eu não iria. Se ela chegasse para mim, você tem que ir. Você, olha como Deus faz, olha como o Espírito Santo. Na palavra de Deus, no livro de Samuel, capítulo 5, vai dizer assim, que Deus não vê como homem vê, nem pensa como homem pensa. Então, a gente já começa a ter esse entendimento de que o agir de Deus é totalmente diferente de que ele sabia como falar com cada um de nós. Então, assim, e ele falou dessa forma comigo. Eu fiquei uma semana com essa frase, uma vez só. Uma vez só, uma vez só. E aquela já no culto nunca me forçou a nada, nem ela é a mãe dela. E nesse dia que ela ia num culto, na Assembleia de Deus, num culto de libertação. Mais pegado. Eu falei, hoje eu vou. Ela, oi? Eu falei, hoje eu vou. Uma vez só. Uma vez só? Eu vou ficar com essa frase na minha cabeça todo dia. Eu durmo e acordo com ela. Vou lá pra ver se esse Deus existe mesmo. E aí cheguei lá no culto, coisas, não preciso nem falar, aconteceram ali. E eu falei, 2 vezes só. Aí fui mais uma vez. Aí, 3 vezes só. Passou-se 12 anos, estou aí até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus, mano. Que doideira, né, mano? Doideira. É muito doido, assim, que... E só rapidinho, só pra... Pode concluir, assim, pode concluir. É só para um resumão da minha vida, na vida espiritual. Hoje, eu sou o que eu jamais imaginei ser um dia. Amém, mano. Porque hoje eu sou líder de todos os IGTs da ILAN, junto com a minha esposa. Eu sou professor de um curso de casal. Eu tenho um IGT lá em casa abençoado que tem testemunho de milagres. Eu dirijo um projeto com mais de 200 pessoas em prol do social, que a gente ajuda pessoas não só na parte física, na parte alimentícia, mas na parte espiritual, que é o grande lance daquele projeto também. Então, hoje, eu vivo uma realidade que há 12 anos atrás eu jamais imaginaria que eu iria viver. Então, assim, vou falar agora para a câmera, essa transformação não seria de mim, eu não tenho força para isso. Eu não tenho força para viver essa transformação. Então, é uma transformação que vem de cima.
Então, a partir do momento que você deixa essa transformação acontecer na sua vida, ela transforma você, ela transforma seu caráter, ela molda a sua personalidade e ela faz você viver coisas inimagináveis. A palavra diz que o que ele tem para a gente, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o que ele tem preparado para nós. Então, pega essa chave para começar a entender e ver que a transformação de mente, a metanoia, ela faz fazer você transformar o seu dia a dia, a sua vida. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu vivo coisas inimagináveis e eu vivo um processo e uma progressão de Deus de um joelho no chão que eu orei ontem para pedir coisas que eu vivo hoje. Amém. E é isso. Caraca, eu vou te falar, irmão, tô toda arrepiada aqui. Quando ele falou que eu vou... Cara, é impressionante porque é exatamente isso. E a gente se vê cada vez, você vê aqui, ninguém se curou ou achou que não merecia, só foi, cara. E essa bênção que ele falou aqui, ela tá disponível para você hoje, cara. É só você com Deus. Eu me apeguei no que ele falou ali, é você e Deus. Você, a igreja, o corpo de Cristo é importante, sim, mas para você entregar sua vida para Deus, né? Você pode hoje, cara. É só você e Deus. É só você fazer essa escolha, é decisão, né? Acho que a nossa função é plantar semente, né, cara? É isso. A gente planta sementes, às vezes, através da nossa vida. Perfeito. E tem a Bíblia fala que eu gosto muito, né, cara? Paulo... Plantou. Apolo regou. E Deus deu crescimento. Deus deu crescimento. É isso. Entendeu? É aquilo que a gente tá falando. Não é nós que vamos te convencer. Igual você falou, pô, cheguei num lugar que eu não fui bem quisto, com pessoas fazendo coisas que Deus não agrada, eu não consegui dar uma palavra pra eles. Cara, amém. Você deixou a palavra ali, sai fora. É isso aí. É mais fácil eles te ganharem do que você ganhar eles. Entendeu? Porque é muita gente ali no mundo. Você tá num ambiente que não é propício pra isso. Deus abençoe todo mundo, tá? Não é que você tá marrento, não. É que não é aquilo ali não é mais pra você. Verdade. Aquilo ali já não é mais pra você. Deus abençoe, tá, gente? Ó, vou orar por vocês. E sai. No momento certo, Deus vai colocar você, essa pessoa, sozinho. A pessoa bem vai vir te procurar. Ora pela minha família, ora pelo meu casamento, que o mais acontece hoje em dia é isso. Pô, Patrick, ora pelo meu casamento, vamos lá em casa orar. Irmão, e vai acontecer. E Deus vai entrar e vai mudar. É isso. Amém, irmão. Amém. É isso. Primeiro momento de podcast, ele passa aqui, mas pra gente introduzir, né, a galera no assunto, entender um pouquinho, mas a partir de agora começa a ficar um pouco mais profundo, né? Até as perguntas para ter mais profundidade, para vocês poderem passar. Eu quero ouvir mais do testemunho de vocês, tá? Só falando aqui, cara, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. De verdade, assim, a partir desse momento eu entendi que, cara, a presença do Espírito Santo tá aqui. Tá aqui. Né? Com logo esse nosso início aqui, cara, e tô muito feliz de vocês estarem aqui. Só para vocês entenderem aqui o contexto. Esses dois caras hoje aqui, eles são líderes lá na Elan Church também. Os dois são professores do curso de casais. Olha como é que Deus faz. E eu me conectei com os dois dessa forma, né? Então, assim, cara, tudo tem um propósito. Quando a gente começa a pensar assim, né? Eu sempre falo que tem dois tipos de pessoa, né? Aquela que não vê milagre em nada, em que tudo vê milagre. Cara, aqui é um milagre, mano. Isso aqui, a nossa vida é um milagre. A vida do Patrick é um milagre. A tua vida é um milagre. A minha vida é um milagre. E eu penso assim, tudo que ele me fez passar era pra gente... Ele já sabia que a gente teria esse encontro marcado hoje. Sim, sim. Tu sente isso? Que assim, sim. Cara, eu vou juntar eles três pra falar da pá de besteira que eles fizeram pra poder trazer outras pessoas. Então, assim, eu acho que até quando a gente tava nesse quesito, ele já sabia desse encontro aqui. Então, assim, quando você começa a pensar por essa ótica, eu fico pensando assim quando eu vou orar, sabia? Você falou sobre oração. Eu fico assim, cara, eu penso como é que Deus recebe lá. Será que ele vem hoje? Né? Como é que será que será que... Ele já sabe o que eu vou falar, mas ele quer ouvir. É isso aí. O que eu tenho pra falar. Isso é maravilhoso. Eu fico sempre me pegando assim, vem o Ian, vamos trocar essa ideia, sabe? Eu penso muito nisso. A palavra diz, cara, que a gente deve pedir. Né? Exato. Tá? Eu não lembro qual livro agora, mas diz assim, tudo aquilo que você pedir secreto e você crê, não no secreto, é outra. Você pedir, crer, você receberá. Ou seja, pede com fé que acontece. Sim. É isso. Vamos lá. Vou começar aqui algumas perguntas. Vou começar com o Patrick. Valeu? Eu botei aqui a primeira pergunta, tá? Patrick, antes de conhecer a Deus, como era a tua vida? Você já falou um pouco sobre isso. E o que te levou para esse caminho que acabou te colocando em situações tão complicadas. E eu queria que você falasse dessas situações, que a partir disso eu sei que deu uma complicada também. Depois, a segunda complicação? Então, cara, a primeira vez foi isso, né? Que eu falei pra vocês aqui. Nesse tempo eu tive
Eu fiz o hat-trick. Tive 3 overdoses de cocaína. Hat-trick. Hat-trick de cocaína, irmão. Hat-trick. Hat-trick. 13, irmão. Falei, mano, é possível. Vou morrer, pô. Vou morrer. Já lutava, já era faixa azul de jiu-jitsu. Cara, ainda tinha gás. Magrelo, com 55 quilos, que eu não tava mais saindo de casa. Por que acontece? Quando você para de usar a droga, você tá usando há muito tempo, você fumou, você sabe disso. O teu organismo quer aquilo ali. Porque ele tá acostumado com aquilo ali. Eu fiquei sem. Então, toda a ação que a cocaína fazia no meu corpo, quando eu usava ela, quando eu tava em casa, ela vinha no meu corpo. Sem eu ter usado. E meu coração acelerava, minha mão suava. Tô morrendo. Né? Chegava no médico, nada. Pô, não é possível. Abstinência já tá. Abstinência, crise do pânico. Foi juntando tudo, comecei a fazer os exames e não deu nada, ok. Fui pra igreja e... Assembleia de Deus. Bum, pisei lá. Eu sou assembleiano. Sou bleia. Aí fui batizado em línguas, coisa que também eu não acreditava antes. Deus... Cara, tudo que não acredita, irmão, faz uma prova de Deus. O Senhor existe, então faz o que na minha vida. Deus vai fazer, irmão. Verdade. Não tem como, Deus é Deus. Tudo que eu não acreditava, Deus fez na minha vida pra provar que Ele é Deus na minha vida. Que Ele existe. Não tem como, irmão. Não tem como. É loucura. Com um pouco que vocês estão vendo falando aqui, você fala, cara, esse cara é Deus na vida dele. Não tem como ser um personagem aqui, sabe? Então Deus começou a trabalhar na minha vida dessa forma. Então eu fui obreiro ali na Assembleia, fui a diácono, me batizei na Ademave, que é uma igreja que não é a Assembleia de Deus, mas não é a de Campo Grande que eu era, ela é da Curicica ali, pastor Rogério Barros. Eu voltei pra minha porque era longe de casa, então eu fiquei perto da minha, que era na Mapoá mesmo, que é pastor Marins, homem de Deus. E nesse período aí que você se converteu, você largou completamente ali? Zero, eu acordei sem vontade, irmão. Cara, nossa senhora, tu falou agora, me arrepiei todo. E é isso que é o extraordinário, mano. Porque quando a gente fala da droga como a cocaína, é dependência química. A gente tá falando de algo químico. Já é um milagre. Algo que a ciência fala assim, cara, você vai depender disso. Irmão, Deus simplesmente faz você não sentir mais vontade. Eu falo do meu cigarro, você falou, cara, não sei o que é do cigarro. Irmão, é simplesmente inacreditável, não tem como não ser Deus. Porque eu simplesmente, todo mundo que vem me perguntar, mas e aí, Ian, foi difícil pra você parar de fumar? Eu falo, cara, por incrível que pareça, parece que é brincadeira. Não foi, porque eu simplesmente, cara, sei lá, desde novo, eu fumava aqui desde os 15 anos, assim, cigarrinho ou outro, de comprar maço todo dia mesmo, foi depois que eu fui morar sozinho com 18 anos. Fumava um maço por dia? 20, 2 maços. Quando eu entreguei minha vida pra Deus, eu tinha acabado de comprar 3 maços de cigarro. Vocês sabem como é que foi, assim? Não. Eu nunca contei pra vocês. Do dia, assim, que eu parei de fumar? Não. Foi engraçado que foi um dia antes foram 10 dias antes de conhecer a Ilan. Tipo assim, muito bizarro. Foi assim, 10 dias antes de eu pisar numa igreja. A Anne, a minha esposa, né, ela fala que toda vez que ela pegava a minha guimba de cigarro, o meu cinzeiro, que eu ficava em casa, fumava dentro do apartamento. Aí ela pegava aquilo ali, limpava e orava. Fazia uma oração, falava assim, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Mas ela nunca falou isso pra mim, ela só foi falar depois. Eu não aceito isso. Porque ela falava pra mim assim, cara, você vai ter que dar algum jeito. E eu falava assim, não, depois eu paro de fumar, não sei o quê. Sempre tentava parar, ficava 3 dias, voltava fumando, enfim. Não conseguia de jeito nenhum. Eu falava, cara, eu consigo parar de beber. Mas de fumar não dá. Vou fumar pro resto da vida. Aí, enfim. E aí, simplesmente um dia eu acordei, falei assim, vamos fazer uma oração? Porque eu acreditava em Deus já. Eu só não acreditava, não sabia quem é o que tu falou ali, né? Eu sabia quem era Jesus, que morreu na cruz. Morreu lá, gente boa. Aí eu falei assim, amor, vamos fazer uma oração? Eu acordei. Aí ela, vamos, tipo, tô desconfiada, né? Pô, que loucura é essa? Cara do nada não corou comigo, vai orar. Aí fiz uma oração, falei assim, cara, eu acho que Deus tá falando comigo. Aí ela me olhou meio assim, meio esquisita. Ele tá falando pra eu parar de fumar. Pô, eu nunca tinha ouvido, assim, a voz de Deus. Para de fumar. Eu ouvi no meu ouvido, assim, ficava ecoando no meu ouvido, sabe? Para de fumar. Falei, cara, eu acho que é pra eu parar de fumar. Eu simplesmente peguei o cigarro, e pra quem fuma, vai entender o que eu tô falando. Normalmente, o que eu faria? Não, vou fumar esses 3 maços aqui, que eu já comprei, depois eu paro. Eu simplesmente peguei os 3 maços lacrado, porque eu morava ali no Via Alto Mapendi, né? Ali, pô, padaria era muito longe. Aí eu pedia num cara, que era pelo iFood ou alguma coisa assim, e ele só entregava de 3 em 3. Aí veio 3. Eu simplesmente peguei aquele maço de cigarro, joguei fora e nunca mais fumei.
Os viciados estão te xingando agora aí, ó. Podia ter dado pra ele, né? Mas até isso, né? Tinha bebida, garrafa de vodka, depois eu fiz a mesma coisa com a bebida. 10 dias depois eu parei de beber. Fez uma libertação lá na casa Cara, dele. eu simplesmente... Aí veio isso na minha cabeça, assim, de o que não é bom. Porque eu assisti The Chosen, mano. Olha que loucura. Eu assistia The Chosen fumando, mano. É muita loucura, né? Que pra tu é muito normal, pô, fumar. Pra mim era... Tipo, respirar. Assim, eu sempre fumei, eu acordava e fumava, eu almoçava, fumava, eu fumava o dia inteiro. Então, tipo assim, cara, é muita loucura. Então, simplesmente eu parei de fumar e de beber e nunca mais bebi, pô. Eu bebia todo dia, cara. Caraca, que transformação, né? Eu me batizei bebendo também. Amanhã faz 8 meses. 8 meses que eu parei desse dia aí, né? Que eu falei assim, ó, dessa oração. 8 meses, certinho amanhã. Quando eu me batizei, eu bebia também, cara. Eu falei, eu me batizei bebendo, parece que eu tava embaixo da água bebendo. Não, me batizei, eu bebia. E ainda bebia, né? Ainda bebia. Então eu fui instruído por um pastor que, Juan, você não precisa, faz o que você tem que fazer, mas se batiza, se batiza, se batiza. Então eu achei aquilo ali muito louco. Eu falei, cara, mas eu fico embriagado. Eu bebo dessa forma. Ele, não, Deus está falando comigo que você tem que se batizar. E ali eu me batizei, né? Ainda era o ano de 2012 e 2013. E quando eu me batizei ali, foi algo que eu fui parando gradativamente. Eu não tive essa chave de parar no outro dia. Foi um processo. Só que o que fazia sentido para mim parou de fazer sentido. A cerveja ela não perdeu o gosto, mas as minhas ressacas, irmão, eram coisas absurdas. Mas falei, é por causa da idade também. Mas eu era no... Aí eu assim, tava no nível de... E toda vez que eu bebia era discussão com a Kelly. E eu comecei... o Espírito Santo faz isso. Ele começa ele bota uma balança na tua frente e fala assim, coloca na balança. Qual o benefício que está trazendo? Aí tu começa a pensar coisa que você nunca pensou antes. E eu começo a pensar, eu falei, cara, eu bebo, eu discuto. Eu bebo, minhas ressacas são as piores do mundo. Qual o sentido? Tu começa a perder o sentido. Eu gasto dinheiro. Perco dinheiro. Ainda tem esse lado também. Não tem... Aí eu comecei a falar pra mim mesmo, que eu sei que não era eu. Benefício mais nenhum. Eu falei, parei. Botei aqui, parei. Aí eu não parei. Eu fui diminuindo, até o ponto que eu falei, cara, acabou, não tem mais sentido pra mim isso. Porque eu não sabia beber moderadamente. E pra quem não tem moderação, o caminho é abstinência total. É bizarro. Então eu tive uma abstinência total, porque eu nunca tive moderação na bebida. É brabo. E é isso, Patrick, eu quero te perguntar uma parada aqui. Pode perguntar. Pode perguntar? Pode. Eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, você vai ter que dar uma introdução pra como chegou até isso. Tá bom. Tá? Mas eu botei aqui. O que passou na tua cabeça no dia que você foi preso? Tu consegue lembrar? O dia que eu fui preso? Tu vai ter que contar, introduzir esse assunto aí. Tá. Pra gente entender. Mas tu consegue lembrar o que passou na tua cabeça? Consigo. Tipo assim, cara, tá preso. Como é que foi? Onde é que foi? Por que foi? Consigo. Então, cara, depois disso, eu já tranquilo, ganhando bem. Sempre trabalhei com vendas também. Então, aqui no Brasil é muito difícil você ser um lutador e você ganhar bem pelo só seu esporte. Você tem que correr um outro lado também. Então, eu trabalhava em shopping e lutava. Sempre assim. Fiquei 15 anos no comércio, no varejo. 15 anos. Fui sair agora esse ano para me dedicar totalmente à luta, para tu ter uma noção. Então, eu ganhando bem, tava na reserva. Grupo reserva, famosíssimo. Ganhando muito bem. Peguei minha esposa, botei numa casa, um casarão, meu filho. Peguei minha casa, deixei de lado. Aluguei uma casa. Eu tava bem. Só que eu não tava bem. Entendeu? Eu tava bem, só que eu não tava bem. Discussão, brigas com a minha esposa. Nada de traição pro término. Terminei o relacionamento com ela. Foi aquilo que a gente falou desde o início. Quem tá vendo o podcast tá pegando a senha. E vamos botar aí 99% dos homens que são casados sem sua esposa, vocês se destroem. O homem sem a esposa... Eu sou um, cara. Ela pode ser o que for. Eu falo, às vezes tu é chata comigo, às vezes você pede muito, porque o temperamento dela é um, o meu é outro, tem isso também. A gente vai falar sobre isso. Se der tempo. Então, cara, só que eu não entendia, né, disso, né? Então brigamos, terminamos, cara. Ela foi pra casa da mãe dela. A mãe dela arrumou uma casa próxima, assim, pra ela morar, da família também, no quintal. Eu fui pra casa da minha mãe. A casa aquele casarão, devolvi. Voltei. Dormi com um cachorro que eu tinha, que faleceu um tempo atrás.
Meu filho lá, meu filho aqui. Olha que vida, irmão. Meu filho lá, meu filho Loucura, aqui, né, meu mano? filho lá, meu filho aqui. E naquele momento, como é que a gente acha que isso é bom, né, mano? A gente acha que é Porque a bom. gente tá ali, né? Quando, Cego espiritualmente, irmão. meu irmão, vivendo uma Cego parada que entendendo. são vários prazeres, né? Claro, momentâneos. poder. Vou chegar lá. Sensação de poder. Vou chegar lá. Então, eu comecei a me envolver no crime. Muito dinheiro. Andava com um carro que era BA, né? BA, pra quem não sabe, é busca e apreensão. Tinha a minha moto, a moto era boa. 2 motos, moto boa. Mas cheio de mulher na rua. Então, o demônio brincando comigo. Brincando, né? Na Assembleia de Deus a gente fala de cirandar. Na Assembleia de Deus. O demônio tá cirandando contigo. Na Assembleia de Deus a gente usa muito esses termos assim, né? Então, ele brincando comigo. Eu não achava que eu não ia conhecer, que ia acontecer. Passava de moto sem capacete, sem placa. Polícia vinha. Sabe quem eu sou? Pra polícia. Entrava na delegacia, saía e nada acontecia. Falei, irmão, você me Deus. Sou gigante. Tô bem. Mas lembra que eu reconheci Jesus, né? Já não era mais inocente. Então, o preço... E isso é maneiro tu falar, né? Por exemplo, pra quem tá nos ouvindo, cara, a gente viu aí recentemente, né? Mega operação aí, irmão. Galera, tudo novinho, mano. Só jovem. Eu tava conversando com isso lá fora. É muito tava triste, falando né, disso. cara? É uma coisa que a gente não tem que se alegrar. Isso aí é o que eu falei. Cara, aconteceu porque Deus permitiu. Só pegando um gancho da operação que teve agora no Rio de Janeiro aqui. Aconteceu porque Deus permitiu. Escolhas, Só que o crente, o cristão, ele não pode se alegrar disso. Porque são almas. Correto? Só que são caminhos. Tem uma frase que eu gosto muito, que na Ilan fala muito. Ilan, gente, pra quem não sabe, a gente tá citando toda hora, é a nossa igreja. Isso, Ilan Church. É o centro religioso que a gente ama. É a casa de oração. De passar. Ali é loucura, né? Ali, aquela casa ali é bênção de Deus. Então, cara, o que eu tava falando pra ele lá fora é que a gente não pode se alegrar disso. Isso. Só que a frase que na Ilan fala, e eu gosto muito dela, é que decisões decidem destino. DDD. Isso aí. Decisões decidem destino. Vou chegar lá. Eu já conhecia Jesus. Eu tava bem com Deus. Tava ganhando bem. Ok. Comecei a ficar mal com Deus. Comecei a me afastar. Comecei a querer mulher na rua. Fora de casamento. Vivendo aquilo que Deus não queria pra minha vida. Então, irmão, a passagem que eu gosto mais na Bíblia é essa. Salmo 118, 18. Deus me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Forte. Porque tem pessoas que falam assim, será que Deus castiga? Claro que castiga. Pra não te perder, ele te bota no leito, pô. Verdade. Pra ele não te perder, pô, fui visitar pessoas com câncer em fase terminal. Se você parar na Cracolândia pra você conversar com alguém, você vai ver pessoas ali super estudada, advogado, pessoal que acabou de se formar em medicina. Só que a droga corrompeu. O inimigo entrou, irmão, pela brecha e virou aquilo ali. Então, a minha vida foi essa. Eu tava bem, me envolvi com crime, sem necessidade, não precisava, mas é aquilo que eu falei. Às vezes as pessoas não é que precisam, mas ela quer ter um poder. Poder com mulheres, poder com o próprio homem mesmo. Não, fulano de tal lá, não encosta nele não, que tá no crime e tal, não sei o quê. Então, com isso, vou chegar na tua pergunta agora. Até pra tu entender o que tu sentiu ali na hora e depois, né? Quando tu foi preso, irmão, como é que foi isso? Então, eu tava com a namorada minha, eu tinha terminado, né? Até então, a Karine nem tinha mais contato. Não, tinha contato pra dar dinheiro pro meu filho. Entendi. Mas ela já sabia mais ou menos as coisas que ela estava fazendo errada, não queria contato. Porque Karine sempre foi muito cristã, cara. Karine foi sempre muito Deus. Deus. Eu era novo convertido, aí aceitei, fui subindo, mas eu não tinha aquela fé que ela tinha. Tinha profundidade. Não tinha, cara, de Jesus Cristo. Aí eu passei por esse perrengue, o delegado me ligou. Essa foi a história. Lembra? Só que eu tava com muita dificuldade de dormir esse dia. Tava na casa de uma namorada minha, e eu via algumas imagens aparecendo assim, de relance, no quarto escuro. Meio que em cima do armário. Eu falei, pô, estranho. E meu coração acelerado. E eu falei, pô, alguma coisa vai acontecer, esquisito. E eu acordava toda hora no susto. O delegado me ligou. Pô, tudo bem, Patrick? Falei, sim. E a minha foto do perfil do WhatsApp não era eu. Eu nunca botava a minha foto. Era o McGregor, lutador de irlandês. Pode crer. Era ele. Aí eu podia falar que não era eu. E tu já lutava, já, né? Já lutava. Eu tinha acabado de fazer a novela Força do Querer, cara. Que doideira. Eu treinei a Paulo Oliveira pra Força do Querer. Que doideira, mas tu se envolver com essa parada. Não, nada com nada. Nada com nada, né? Você vê que é o inimigo mesmo, né? Entendeu? Faz nem sentido, Não né? faz sentido, cara. Pô, o pessoal me via lá dentro. É um lá abismo dentro. que vai chamando o outro, Isso, né? pô. Isso, real. As pessoas me viam dentro da cadeia e falavam assim... E tava passando a novela. Era
Já tinham lançado, só que tipo, não vale a pena ver de novo. Ela era policial. E tava passando de novo, entendeu? Eu lembro. Eu cheguei na cadeia, eu sou caraca, cara, tu fez a novela. O que tu tá fazendo aqui, irmão? E os policiais mesmo, cara, tu não é criminoso, irmão. O que tu tá fazendo aqui, cara? Mas decisões decidem destinos. Foi minha decisão. Me ligou o delegado. Eu atendi, falei, pois não. Ele, Patrick, falei sim, porque o delegado é 33 Sulacap. Pode comparecer aqui pra Altiva, pra gente te ouvir? Falei, posso, pô. Peguei minha moto, botei a namorada na garupa e fui. Caraca. Cheguei lá, quando eu pisei na delegacia, tava de máscara, pandemia, início de pandemia, dia 20 de setembro de 2020. Quando eu tirei a máscara, Patrick, ele tá preso. Falei, que isso? Tá preso, pô. Falei, chama o titular aí. Marrenta, poder, né? Chama o titular aí, o titular sou eu, pô. Tem mordomia hoje não, tá preso. E o que passou na tua cabeça na hora ali? Então, no momento ali, No momento assim. eu olhei assim, eu falei, cara, não vai dar em nada. Vou ser sério contigo. A ficha não tinha caído ainda, não vai dar em nada, eu vou sair. Pô, Deus devia estar assim, pô, tá de brincadeira assim, cara. Mas Pô, né, ué? eu vou te falar onde que Deus me martelou. É. Vou te falar onde Deus me pegou. Aí ela ficou assim, ele pegou meu telefone, tava comigo, ó, tá presa, e a Record do lado de fora, filmando. Caraca. Aí eu falei, cara, eu sou figura pública, sou lutador. Não deixa eles me filmarem, não. Aí ele, calma aí, eu vou te dar essa moral, tá? Aí, ó, filma não. Aí já baixaram a câmera, pessoal da Record. Aí eu entrei no camburão na parte de trás, e a minha namorada veio me seguindo assim, parou na porta. Ele pegou meu telefone, aí ele, tu que é a mulher dele? Sim mesmo. Aí, tu que é a mulher dele? Aí o inimigo envergonhando já, tá? É mó corno. Tem mais de 36 mulheres aqui falando com ele assim, ó. E tinha. Era. E nesse momento, assim, porque assim, pô, hoje falar disso, beleza. Mas, pô, quem tá vivendo isso, irmão, deve ter sido uma coisa horrível, assim. Tu conseguia, sei lá, nem num lapso ali, cara, tipo assim, suplicar a Deus, nem isso, tu nem recorria. Não. Ainda não tinha recorrido ainda. Ainda Tá. não tinha batido Não tinha caído Ainda a não ficha. tinha batido Não caiu a ficha. arrependimento. É. Aí cheguei, e eu fui preso como alta periculosidade, né? Eu não fui preso como um preso normal. Já me tiraram da 33. Falaram, aqui não vai ficar não. Podem vir te buscar aqui, vai ter resgate pra te buscar aqui. Vamos te mandar pra 35, Campo Grande. Fui pra 35, me transferiram pra 35. Cheguei na 35, fiquei no Porquinho. Pra quem não sabe, Porquinho é um... Daqui até aí, mais de 5 pessoas ali. Aí vem um cara que acabou de roubar fio, tá preso. Vem um cara de pensão alimentícia. Vem um cara do 57. Aí vem um cara do receptação. Um do roubo. Tudo ali contigo ali. Eu dormi, mano. Eu botei a cabeça e fui dormir. Não vai dar em nada isso aí, pô. Porque meu poder tava muito alto ainda. O ego, né? Tava... Muito alto. Aí daqui a pouco chegou um lanche. Patrick! Aí tu bate mal no lanche. Falei, cara, meu pai tá aí fora, mano. Aí começou mais ou menos. Eu falei, opa. Tá pegando. Aí me tiraram de lá. Foto de frente, foto de lado, bota o dedo, assina. Falei, tô assinando o que aí? Aí, alguns processos aqui teu, filho. O policial falou. Tu tá assinando uma coisa só não. Tem uns processos aqui pra tu aqui. Falei, caraca, tô empenado, né? Na cadeia, essa frase é muito usada. Quando o cara toma muitos anos de cadeia, ele fala, tô empenado. Eu falei, tô empenado, irmão. E tu tomou muitos anos de cadeia, né? Aí que eu falei, irmão, tô preso. Tô preso. Caiu a ficha, né? Em primeiro lugar, fui pro Thiago Teles, que é uma cadeia de primário. Cadeia de quem nunca foi preso, né? Thiago Teles, ali no complexo de Guaxindiba. E depois fui pro Galpão, que é tudo cadeia de seguro. Eu não queria assinar que era de facção nenhuma. Falei, cara, se eu assinar que eu sou de facção alguma, é mais 6 meses que eu vou tomar aí, que o pessoal ficava te aterrorizando totalmente. Cara, não assina. Vai pro seguro. Fui pro seguro. Só que de lá eu fui pra Quinta da Boa Vista. Chegando na Quinta da Boa Vista, um advogado saiu, chegou o segundo advogado. Um saiu do caso. Chegou o segundo advogado e falou, cara, olha só, tenho 2 notícias pra te dar. Uma, a tua pena foi alta, e outra, ela foi branda. Ela foi leve. Falei, como assim, pô? Como é que pode ter 2 coisas em uma coisa só? Eu vou te explicar. Tua pena foi alta porque tu tomou 8 anos. Você foi sentenciado a 8 anos de cadeia. Só que foi semi-aberto. Ou seja, tu vai tirar a tua cadeia na semi-aberta. Pra explicar, pra quem não entendeu. Cadeia fechada, eles só abrem no banho de sol pra tu ir ou na visita. Semi-aberta, ele abre de manhã, você sai... Tem que fazer dentro da cadeia, tem campo de futebol, e à noite eles fecham. Faz a contagem dos presos e fecham de novo. Então, cara, foi branda nisso.
Só que eu já tava 6 meses preso. Porque pandemia, o processo devagar. Aí eu falei, irmão, tô preso pra caraca. 6 meses é tempo demais na cadeia. Já tava 6. Eu tinha que cumprir 1 e 4. Eita. Porque eu sou réu primário, era réu primário, né? Eu não tinha mácula na justiça. Provei que eu era lutador, provei tudo que eu fiz. Mas, assim, gente, sem vitimização, tá? Errei, paguei pelo que eu fiz. Porque muita gente chega e fala, pô, eu não tive auxílio da minha família. Ou eu não tive outra forma para poder conseguir um emprego, para conseguir uma renda. No meu caso foi não. No meu caso foi sem vergonha isso mesmo da minha parte. Já conhecia Jesus e Jesus me guardou, irmão. Jesus podia ter... Vários momentos que eu passei da minha vida fora ali, eu poderia ter perdido a vida, como muitos amigos perderam. Mas Jesus me guardou. Jesus teve misericórdia de mim. Lá dentro, eu abri uma igreja junto com um pastor. Lá dentro. E dali, muitas pessoas passaram, muitas foram salvas. De diácono, eu fui levantado a missionário dentro da cadeia. Nossa, cara. Acabei meus estudos dentro da cadeia. Que isso. Não tinha acabado, acabei lá dentro. Saiu uma outra pessoa, saiu um cara temente a Deus. Então, o que ficou pra mim? Um aprendizado, irmão. É pesado o que eu vou falar agora. Mas tem pessoas que deveriam passar por esse aperto. Pra falar, Deus, o Senhor realmente existe e o Senhor realmente é na minha vida. Porque eu desdenhei de Deus. E tu cumpriu quantos anos aí? Eu cumpri 1 e 4. Cumpriu 1 e 4. 1 e 4. Caraca, tempo. Aí fiquei o resto assinando. E se converteu ali dentro, né? Assim, eu já conhecia. Tu era achava, convencido. Não era mas convertido. lá dentro que tu é perto, irmão. Vem comida com bicho, pô. Tira o bicho e come a comida, pô. Brabo, né? É o filho pródigo, né, cara? Se a gente parar pra olhar, a parábola do filho pródigo é essa. Pegou a herança antes da hora, escolheu, fez a escolha dele. No final, ele só se deu conta quando ele estava dividindo comida com os porcos. É mais ou menos olha isso. Que loucura, né? Hoje você, cara, por exemplo, eu acho isso maneiro porque... Eu vou dizer o porquê que eu tô falando isso aqui agora. Eu não consigo ver esse Patrick, né? Isso é bom. Porque quando você... Isso, a gente conversou sobre isso no... Eu falei GT aqui. Você que não entende, GT é a nossa célula lá na Ilan Church. Se chama Grupo de Temporada. A gente no GT essa semana... um dos integrantes, ele ainda não... Ele é visitante, né? Mas ele tá indo assiduamente. Não falta um, mas ele ainda não foi pra Ilan. Enfim. Ele tá lá e ele falou assim, cara... Uma pessoa virou pra mim no meu trabalho e falou assim, pô, tu é cristão? Pô, nem parece, nem sabia. E eu, caraca. E ele sentiu essa parada, né? Pô, não tô tendo as melhores atitudes, tô me deixando levar pelo ambiente ali, não tô me comportando como eu deveria me posicionar ali como cristão. E, cara, eu, pelo contrário, pô, as pessoas na igreja, todo mundo que eu parei pra contar um pouco do meu testemunho, falou assim, você... Pô, irmão, nem imagino. Porque tem muita gente que chega lá e fala assim, pô, tu, Ian? Pô, nada a ver, mano. Então, tipo assim, sinal que, cara, pô, as pessoas estão vendo realmente... Houve transformação. Exatamente. As pessoas sabem que eu sou cristão, eu sou um cara posicionado. Né? E, pô, isso é maneiro. Porque, assim, cara, se tu não fala, tu só tem essa orelha aí, mas, pô, irmão, um gentleman. Né? Quem conhece o Patrick... Não. É o que a gente tá falando aqui e tal, assim, que, cara, eu conheci o Patrick... Irmão, um cara que abraça, que ri fácil, que abraça fácil, que você vê a alegria de Deus. Estar falando esse mês, né? Esse último domingo, o culto foi sobre a alegria, né? Hoje eu vejo a alegria de Deus no Patrick, irmão. O cara que passou isso tudo, né? Eu não tinha ideia. Quando ele contou, eu falei, cara, é possível, mano. Não dá, Tu não vê essa dor, tu não vê mágoa, tu vê Deus na tua vida, mano. Né? Cara, isso é... Eu acho que tu tem que se sentir assim, cara, pô, privilegiado, porque, cara, realmente... Verdade. Hoje, só pra vocês terem noção, ele, pô, me dá aula no curso de casais, irmão. E assim, cara, ele, meu irmão, fala assim, cara, pô, esse cara, meu irmão, eu vejo Deus na vida dele. Várias coisas que ele fala ali, né, ele e a Karine. Pô, a Karine também tua esposa, irmão. Não, essa aí... Pô, a mulher é caveira. Tu vê esse cara, essa mulher... Essa aí... Essa mulher, meu irmão, pô, a fé dela é linda. Não tem uma passagem no The Chosen, né? Que Jesus fala assim, cara, tua fé é linda. Pô, a fé dela é linda, mano. Que frase, né? É uma fé que tu fala assim, irmão, essa é uma mulher de fé, né? Então assim, cara, pô, que loucura, né? Casamento é isso, né, cara? É você... o casamento, ele cria a raiz quando tu tem uma história. Cara, a história é a raiz do casamento. Tem uma frase que fala assim, ó,
valorize quem esteve contigo na tempestade, porque em dia de sol a praia fica cheia. Verdade, cara. Cara, assim, só pra fechar essa parte, assim, ela pra mim é um pilar, mano, na minha vida. A Karine pra mim é um pilar na minha vida. Porque a gente tem que reconhecer, né, mano? Dá honra a quem tem honra, sabe? Sim. Nesse tempo todo, esse poder todo que eu tinha, tudo isso que eu achava que era. Eu postei um pouco tempo atrás, eu falei, cara, galera nova e velha guarda, postei no meu status. Tudo que vocês viveram, eu já vivi. Tudo que vocês fizeram, eu já fiz. Sai fora, irmão. Procura Jesus. Procura o caminho certo das coisas, que quando apertar, você vai pagar, sua família vai pagar, tua mãe vai pagar. Pô, minha mãe ia me visitar cheia de marca no braço de sacola. Minha mãe ia pra 4h30 da manhã pra entrar 8 no presídio. Mano. Entendeu? Minha esposa dormindo no carro junto com meu pai pra poder me visitar. Meu pai e minha mãe tipo, perderam 10 anos da vida deles aí, pô. Porque tu vai preso, cara, eles vão preso junto contigo. É verdade. Tá. Entendeu? E toda hora eu ia na visita, eu preciso de dinheiro. E tu sufocando pra família. Sabe, mano? Então você acaba matando a tua família, cara, de uma forma ou de outra. E os amigos? Não, eu vou chegar lá, por isso que eu falei que ela é da BOP. Cadê as namoradas? A menina que eu fui preso tava comigo, ficou assim, mandando um recado que iria me visitar até uns 8 meses. Depois sumiu, pô. Quem foi me visitar? A mãe do teu filho. Minha mulher, pô. Com meu filho. Ainda tem isso, né? Teu filho também, não. Meu filho, irmão. Meu filho hoje aí, ó, moleque competindo. Pô, ele comentou lá na publicação do negócio, falou assim, pô... Eu não lembro ao certo o que ele falou, mas falou assim, pô, minha inspiração. Pô. Então, pô, cara, assim, eu olho pro bizarro. meu filho assim, tá louco. Aquilo ali é uma joia que Deus deu pra gente, né? Verdade. Você vai ter essa oportunidade, você vai falar... Amém, irmão, amém. eu achava que a gente não poderia ter um amor, assim, próximo à tua esposa. Um amor tão grande. É verdade. Eu costumo falar que o nosso filho é um coração fora do corpo, sabe? É uma coisa que fala, irmão, que amor é esse que Deus fez? É o filho da gente. E eu consigo enxergar isso. Você tá falando, pô, Patrick, você hoje não aparenta que fez isso tudo, que passou por isso tudo, essas derrotas todas. Mas, cara, tudo isso foi com um propósito muito maior, sabe? Um propósito maravilhoso, porque eu ajudo pessoas hoje em dia. Hoje em dia, eu sou um cara que eu sou multicampeão de jiu-jitsu. Sou um cara profissional de MMA. Sou um cara que eu dou aula particular. E nas aulas particulares, quando dá o tempo, eu falo de Jesus. Então, Deus sabe a forma de usar. Será que se eu não passasse por isso, eu estaria aqui hoje? Verdade. Será que eu não passasse por isso, eu teria bagagem para falar algo de Deus? Porque eu fiz teologia. Lá dentro eu li a Bíblia mais de 55 vezes. Porque Tempo de sobra? Não tem o que fazer. Então eu lia. Só que eu dou muito mais valor, irmão. Ouve isso, eu dou muito mais valor pro cara que viveu do que o cara que estudou. Se for os dois, amém. Fechou. Perfeito. Mas o cara que passou... Propriedade de causa. Como que você vai falar pra um cara que é viciado em cigarro se você não fuma? É verdade. Aí você vai parar assim e vai falar pro cara, eu fumava era 3 maços por dia. Calma aí. Dá uma segurada aqui, tu que estudou. Deixa eu falar com esse cara aqui que viveu. Entendeu? É diferente, né, mano? É diferente. Eu acho que Deus faz a gente passar por isso exatamente pra isso. Pra que a gente conte esse testemunho e através desse testemunho outras pessoas sejam trazidas pra ele. Agora eu vou trazer pro Juan aqui, Vamos irmão. lá. O Juan, pra quem não sabe, gente, além disso tudo que a gente falou, ele é um dos líderes lá da Island Church. Ele é líder dos GTs, né? Ele cuida de todos os GTs, que são as nossas células. Dá trabalho. Imagina. Se eu lidero um GT, já dá trabalho, imagina cuidar de todos. Mas assim, cara, é um cara super abençoado, que eu tenho um prazer também de ter me conectado. E eu queria que ele falasse aqui também, ele tem um projeto, cara. Olha a história do cara. O cara teve um problema já desde criança e tudo mais, como você trouxe aqui pra gente. E aí hoje, no auge aí da tua vida, praticamente, ele tem um projeto que é o Projeto Fluir, né? Sigam lá no Instagram, hein? É isso aí. Eu vou te dar essa oportunidade agora de você falar exatamente sobre ele, né? Vocês dois se conectam, tem essa conexão com a luta também, né? Sim. Então, eu queria que você dissesse agora pra gente, pra quem tá ouvindo, o que é o Projeto Fluir, o que é, primeiro, e o que ele representa na tua vida. Cara, o Projeto Fluir hoje, uma frase é combustível. Porque eu entendo, diante de toda a história no evangelho que eu tive, eu comecei a entender que há chamados e chamados. Eu acho que um corpo, ele é feito por vários membros, né? E alguns têm um chamado da mão, outros têm um chamado do pé, de ir. E vários chamados ali dentro desse mesmo corpo. E o meu chamado envolve pessoas. Porque eu entendo que o evangelho, na nossa vida,
ele chega na gente. O evangelho, ele chega na gente. A partir do momento que ele chega na gente, já não tem mais a ver com a gente. A gente não passa a ser mais um ponto final, a gente passa a ser canal. Então, quando o evangelho ele chega em você, ele te toca, agora você tem a responsabilidade de repassar esse evangelho e transformar a vida de pessoas. A minha visão é essa, porque já não tem mais a ver com a gente. Agora a gente não é mais ponto final, agora a gente é vírgula. A gente vai levar esse evangelho para as pessoas, através das nossas palavras, através da nossa vida. E a história do Projeto Fluir, eu sempre fui muito envolvido com esporte desde que eu era criança, né? Minha mãe sempre me incentivou muito isso, essa área do esporte. E eu pego onda, surfo também desde que eu era moleque. Eu também fui atleta na capoeira, fiz capoeira durante muitos anos da minha vida. Depois de mais velho, assim, eu conheci o jiu-jitsu. Eu estou no jiu-jitsu há 9 anos. Não tenho 15 anos de jiu-jitsu e luta profissional como nosso amigo aqui. Se rolar uma briguinha, quem ganha? Ele com certeza. Eu deixei ganhar. Eu sou faixa marrom, ele é preto há 6 anos. Eu vou pegar preto no final do ano. Quem sabe dar uma briga boa aí. Mas vamos lá, ele tá marcando esse rolo aí já há um tempo. Eu tenho que ir lá visitar o projeto dele. Mas lá não vai me bater, não. Não. Lá tu tem que deixar ele ganhar, vai ficar grande já com as crianças. Aí o que acontece? Então, assim, o Patrick, eu conheci há pouco tempo, passou a ser uma referência na minha vida também, cara. E é isso que Deus faz, essas conexões. E quando eu pedi para Deus que me envolvesse dentro da obra dele, eu nunca senti o meu coração arder por algumas obras que eu respeito muito, mas eu sinto que não era para mim. Eu vejo pessoas entrando em presídios evangelizando lá dentro, eu respeito muito isso, entendo o chamado da pessoa, eu vejo pessoas indo em áreas assim, mais hostis e fazendo um evangelismo dentro de hospitais, só que meu coração ele nunca ardeu por isso, só que ao mesmo tempo ele ardia por querer alcançar pessoas e fazer da minha vida aquilo que eu tinha, algo que seria uma arma para alcançar pessoas, um instrumento para alcançar pessoas. Então, uma vez eu estava no posto 10, isso já tem uns 7 anos atrás, surfando. Estava lá no posto 10 sozinho, sol, a temperatura estava boa e o mar estava muito bom. E ali dentro d'água, eu sozinho no posto 10 surfando, eu comecei a falar com Deus o seguinte, eu falei, Deus, coloca algo na minha vida. Deus falou comigo dentro d'água. Coloca algo na minha vida que eu consiga alcançar as pessoas, mas que tenha a ver com aquilo que eu amo fazer. Eu não sei se alguém já te pediu algo. Eu falei assim com Deus, sabe? A gente tem que falar do nosso jeito. É isso aí. E eu falei, eu não sei se alguém já te pediu isso alguma vez, mas se for para ser o primeiro, eu estou sendo o primeiro. Que tem a ver com minhas práticas, com meus hobbies, com o meu lazer, com o meu esporte, para eu conseguir alcançar pessoas. E ali eu peguei uma onda, eu voltei, até então nada, e eu fiquei ali quietinho, muito no intelecto, Deus falando comigo. E daqui a pouco veio a ideia, veio a logo do projeto e veio as pessoas que queriam trabalhar comigo. Tudo de uma vez só. Deus é incrível, né? Cara, o mar estava bom. Eu fiquei tão empolgado e tão entusiasmado na hora ali que com medo de esquecer tudo aquilo que eu tinha descido de uma forma sobrenatural, eu saí do mar e já fui, me enxuguei, já botei a prancha dentro do carro, peguei o telefone, liguei para 2 amigos e falei, meu irmão, a gente vai fazer um projeto. Eu já falei assim, que isso? Não, a gente vai fazer um projeto que começou com um projeto de surf, né? O nome do projeto vai se chamar Surf Christ. Esse projeto a gente vai evangelizar na praia, a gente vai dar aula de surf e vamos começar do zero. Na mesma hora, cara, tô dentro. Em uma semana, a gente já estava com uns 10 pranchas doadas, eu já estava fazendo a lycra do projeto. No outro mês, o projeto já estava em andamento na areia da praia lá do Recreio, com mais de 20 pessoas, e a gente evangelizando na praia, ensinando a garotada ali a surfar e fazendo. E a logo do projeto, ela também veio na minha mente. E quando eu comecei a pesquisar alguma coisa na internet, eu achei uma foto que é exatamente a logo que Deus colocou no meu coração. Eu nunca tinha visto aquela logo na vida. E então eu externei essa ideia, botei na lycra lá do... Então o projeto era o seguinte, era na praia, lá na Praia da Macumba, e as pessoas chegavam e já tinha todo o material, já tinha prancha. E quanto era? 0,800. Era ali, e ali a gente orava, a gente falava de Deus, a gente explanava essa palavra, orava as pessoas ao redor, várias vezes pessoas, posso participar na hora. Então, assim, sementes foram plantadas nesse meio tempo. E como é que tu migrou do surf pro jiu-jitsu? Que é distante. Tudo começou ali, certo? Só que aí o tempo foi passando e, assim, eu entendi que o meu tempo ali tinha acabado porque a vida ficou mais corrida. Eu comecei a embarcar, para quem não sabe, eu trabalho embarcado há 16 anos, há 12 anos, há 16 anos eu sou mergulhador profissional. Pra ver pela Maresia. Maresia. Brincando. Corroeu. Então, assim, eu há muitos anos sou mergulhador profissional e comecei a trabalhar. Tá te chamando de velho desde o início. Tá zoando. Rodamos sem hora, porque também tem 21 anos. Porra, tá. Não, tem 27. Ele trabalhava com homem esponja debaixo d'água.
Vamos lá, tirando a pilha, quarta parte. Vai lá. Aí, o do surf, o tempo começou a ficar mais porque a gente fazia sábado sim e sábado não. E ali eu chamei 2 pessoas, que foi o Rodrigo, que é o professor de Pilates hoje, que dá aula lá no projeto também, e a Alexandre, que ela faz até parte da ILAN, e ela começou a dar aula de funcional nesse projeto Surf Christian. Então, quando o mar estava sem onda, aí rolava o funcional. Então, nunca deixava de ter. Quando o mar estava muito grande, rolava o funcional. Quando o mar estava bom para botar a galera na água e aprender, rolava o surf. E assim a gente foi fazendo. A gente ficou ali durante talvez um ano e pouco, fazendo, e a vida começou a ficar mais corrida. E a gente não começou mais a conciliar, aí a vida aumentou, veio filho, essas coisas e tal. Então, nesse processo, o Rodrigo também foi pai, daqui a pouco, passou um tempo, eu fui pai, e a gente não conseguiu mais conciliar o projeto de surf. Aí eu migrei pro jiu-jitsu, que eu comecei a falar, eu não posso parar com o projeto, o surf meio que morreu. Então, o Rodrigo até hoje fala comigo de voltar do surf, mas a vida está muito corrida para isso. Então, aí eu falei, eu tenho que criar um projeto que seja fiel semanal. E aí foi quando veio a história do jiu-jitsu. Eu já estava adentrado no jiu-jitsu, já era faixa azul. E eu comecei a ter a ideia de botar um jiu-jitsu. A gente era coligado a uma igreja, então um projeto. E ali a gente foi começando a botar as placas no nosso bolso. Eu, Rodrigo e mais um. Não, era eu, Rodrigo e a Alexandra. E a gente começou com 4, 5 plaquinhas. Aí foi chegando as pessoas. Isso assim foi investindo. Daqui a pouco começou uma doação, outra ali. E a gente foi crescendo, crianças da comunidade assim, chegaram. O projeto teve o mesmo intuito do Surf Christian, que é o projeto Fluir, que foi agregando pessoas 0800 para ensinar a prática do surf. Daqui a pouco nós alargamos as tendas, aí não ficou mais só o jiu-jitsu, ficou o Pilates também, para pessoas de mais idade, ou jovens, quem quiser fazer. Então ali o projeto começou a ganhar 2 braços, um de Pilates e um de jiu-jitsu. E de 4 placas, 5 placas, a gente foi para 44 placas. Nós temos 44 metros quadrados de tatame hoje. E o projeto que começou com 3 pessoas, 5, só para fazer um resumão, hoje a gente está no nosso espaço novo, nós estamos na faixa de 60 crianças ali com a gente no projeto e 3 turmas de 30 e poucas pessoas no Pilates. Então, e a gente está com mais lá? de 0800? Como é que 0800 toda terça e quinta. Perfeito. Só que agora tem fila de espera. Dá uma olhada ali para a câmera e também... Não convidando só para as pessoas, mas quem estiver aqui vendo, tem vários empresários que seguem o meu canal. Quiser abençoar aí, deixa aí o @, como é que faz para você pode entrar lá na página do Instagram, é o Projeto Social Fluir. Você vai ver lá o logo no Instagram e falar comigo ali pelo direct, e ali a gente já começa uma comunicação ali, se você quiser abençoar, doar o projeto, vivemos disso, vivemos de doações. E nós ali somos um canal para abençoar pessoas, tanto na parte alimentícia, como eu falei aqui, que a gente, com as cestas básicas e tal, que a gente integra, porque há pessoas de todos os tipos ali, então a gente abençoa pessoas e a gente entende que o segredo para ser abençoado é abençoar. Então, por isso que o projeto ele está aí hoje com força total, porque eu entendi através disso que o evangelho, como eu falei, ele tem a ver comigo quando ele me alcança. Agora, eu vou fazer o que com isso? Não para por aí. Então, eu tenho que alcançar pessoas. Então, o projeto, ele hoje começou pequenininho. Nós somos um projeto apartidário de igreja. Apesar de ser um projeto cristão, nós não somos independentes. Estamos num espaço hoje de uma igreja que abriu as portas para a gente. Ali estamos há 3 meses lá, que é onde Deus realmente tem feito uma obra maravilhosa lá, através do pastor Jadiel Júnior, na igreja que fica na rua Lagolândia, na Ministério Palavras de Vida. E a gente está num espaço lá que a gente tem total independência. É um homem de Deus, a ele, a família dele, que Deus abençoe vocês. E a gente tem alcançado vidas ali e feito a diferença, cara. Então, essa aí é mais ou menos a história do projeto. E um tempo atrás, aí eu já entro no meu testemunho, que aí não sei se você vai... Perfeito, deixa eu só fazer aqui, eu vou aproveitar que a gente tem pouco tempo. Passa muito rápido. Mas muita história. Se pudesse, a gente ficava umas 5 horas aqui conversando. Mas eu vou deixar aqui, cara, você que tá aí, você que é empresário, às vezes tá investindo, irmão, investe no bem, né? Então segue lá o Projeto Social Fluir. Se você tiver uma verba, abençoa também, porque vai abençoar muitas vidas. E aí, falando aqui sobre o que você falou do evangelho, sobre outras pessoas, esse projeto aqui é um projeto que começou por isso. Então é muito mais sobre vocês hoje, falarem sobre o testemunho de vocês para alcançar outras pessoas. E assim vai. E eu não poderia, né, falando de pessoas, falando de empresários, agradecer, porque todo mundo olha aqui na câmera, você não tem a noção que tem
Tem toda uma equipe aqui por trás, tem patrocinadores que apoiam o nosso podcast. Então, eu queria fazer esse momento aqui para agradecer, até para a gente agradecer aqui os patrocinadores e a gente poder finalizar o nosso podcast. Eu quero mandar um abraço aqui, se possível. À vontade. Para os professores, não posso deixar que, assim, são 2 coordenadores lá comigo, né? São pessoas de confiança, pessoas que Deus colocou no meu caminho, que é o professor Rodrigo, que ele é do judô, do jiu-jitsu também, mas ele está lá comandando a aula de pilates, e o mestre Fabiano. E o mestre Fabiano é um cara, assim, que é um braço direito nosso, é um coordenador também hoje do projeto, é alguém muito respeitado no meio da luta e alguém muito respeitado no projeto. Tem um dom de dar aula. Então, assim, são 2 professores que são ali comigo, eu não podia deixar de levantar esses caras aí, dar honra para esses caras aí, porque se não fosse eles comigo ali, eu não sei o que seria. Deus coloca as pessoas certas no momento certo no seu caminho. Com certeza. Todos nós precisamos de pessoas, né? E eu queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, tá? Que são pessoas que ajudam esse projeto aqui continuar, que mais vidas sejam alcançadas também, que eu traga novos convidados. E eu queria primeiro agradecer, vocês já estão lendo aqui, né? A Paca. Paca Brasil, para quem não conhece, é a marca de um parceiro meu, inclusive da Ilan Church, Regis, que é um cara assim, gente boa demais. Ele também é muito responsável pelo meu processo de transformação. E tem a sua marca, que é Paca. Por que Paca, né? Porque o Regis, ele foi nascido e criado na ilha de Paquetá, né? E o nome Paquetá veio por conta disso, né? Que é muitas pacas, né? E aí, no momento de ele criar a marca, ele veio essa ideia dele, né? De criar uma marca que tivesse a ver com a história. E eu sou muito fã de pessoas que empreendem, né? Quando tem história e propósito, né, de Deus envolvido também, cara, é absurdo, né? Então, aqui no podcast do Benzer Marketing, os patrocinadores, eles não só ajudam o Ian, que está aqui, o Benzer Marketing, que está aqui, né? Eles ajudam também os nossos convidados. Então, assim, cara, o Regis teve todo o cuidado de mandar para vocês aqui, ó, com o nomezinho de vocês e tudo. Muito bravo. Né? Abençoou vocês aí com uma Paca. Então, agora vocês podem fazer parte também. Caraca, pode abrir time Paca. É para vocês abrirem aí, mostra para a câmera. Valeu. Então é isso, galera. Enquanto eles estão abrindo aqui, eles já vão voltar para mostrar aqui. Entra no site lá, Paca Brasil, você ainda tem 15% de desconto usando o cupom BenzerMarket15, tá? Na verdade é Benze15, é mais fácil, ele abreviou para ficar mais fácil. E nesse mês de novembro tá tendo a Black November, então aproveite, que além dos descontos que já estão no site, você ainda ganha mais 15% de desconto com o cupom Benze15, tá? Então adquira agora a sua Paca, valeu? Aí abre aí, mostra pra câmera. Aí, rapaziada, olha só. Agradece aí o Regis. Vamos de Paca pra cima. Pô, vocês estão bem, hein? É isso. Pô, veio bem. Show de bola, cara. Olha isso. Mostra lá pra câmera. Pô, show, cara. E a qualidade muito boa, então, meu irmão. É material bom, né, cara? Não, é toda uma experiência, né? Vem numa caixa ali, com uma cartinha, pô, cara, é diferenciado, né? Então tem que ser falado. Né? Então, eu queria fazer esse agradecimento. Obrigado, Paca, por estar sempre aí com a gente em cada episódio. Outro patrocinador que cara, o patrocinador que entrou aqui através de um episódio, que é da esposa de um dos convidados que vieram aqui e nunca mais saiu, né? Que é a Altis Pop. Para quem não conhece a Altis Pop, ela é uma marca de pipoca gourmet, tá? Cara, antes de comer isso aqui, eu falava assim, cara, o que é pipoca gourmet? Né? Eu não tinha esse conhecimento. Cara, depois que você come uma Altis Pop, você não quer comer outra parada. Irmão, isso aqui é simplesmente sensacional. Além do propósito, né, que é da Dani, né? Ela começou essa marca aqui, né, para ajudar no pagamento do tratamento do filho dela, que é autista. Por isso o nome é Altis Pop. Cara, ela começou para poder ajudar no tratamento. Só que ela transformou essa pipoca aqui, cara, em algo assim sensacional. Então, quem compra, além de comprar inicialmente pelo propósito, depois continuou comprando porque é maravilhosa. Gostoso, né? E também ela presenteou aqui vocês. Pô, que benção. Pra cada um de vocês. Uma pra mim também, porque eu tenho que levar pra minha esposa. Não tem jeito. Porque a minha mulher já falou assim, ó, vai a Altis Pop lá, pode pedir pra ela trazer uma pra mim. Então, cara, maravilhosa essa pipoca. Valeu? Bola. Rapaziada, eu queria ficar aqui conversando com vocês. Pô, 500 anos, mas a gente tem mais 12 minutos. Exatamente 12 minutos. Então, assim, cara, o primeiro, até antes, que se eu não conseguir fazer no final, já agradeço aqui logo.
né, para vocês, a presença de vocês. Eu tenho uma pergunta final para cada um, tá? Que eu vou pedir que vocês sejam o mais breve possível para dar tempo. Deixa eu só falar agora que você abençoou a gente. Agora Deixa aí. E é verdade. Cara, vocês viram que tem um negócio diferente aqui. Ó, eu só coloquei aqui na mesa, só que eu não sei o que é. O Patrick, ele veio todo desconfiado aqui, né? O Patrick, cara, é lutador de MMA profissional, ele tem os patrocinadores dele. Ele falou, cara, trouxe uma parada que eu tô vendo essa luta aqui, ou ele vai me bater, ou como é que é essa parada aí? Me explica aí. Então, vamos lá. Primeiramente, agradecer, né, cara, pô, pelo convite. Agradecer o Juan. Juan fala que, pô, Juan pra mim o primeiro GT que eu fui na vida foi na casa do Juan, pô. É mesmo? É. Olha que loucura, eu nem sabia disso, gente. Eu nunca tinha ido no GT, não sabia o que é GT, que é GT, pô. GT é o quê? Gol, carro. GT é aquela bebida? Pô, eu achava que era isso. Eu falei, que é GT? Aí eu fui lá, cara, abençoado demais. Aí hoje em dia eu faço parte de um GT, né? Quero até mandar um abraço pra Nath e pro Alessandro aqui, GT dos casais, pô, maravilhoso. Valdo, Thaís também. Não, aí os nossos professores, né? Foi o cara que, pô, é um cara que eu falo, mano, é pureza de coração. Demais. Então, falando lá, Evaldo e Thaís. Sou suspeito de falar desses dois aí, eles devem estar ouvindo. Com certeza. Evaldo e Thaís, queremos você aqui. Não, Porto Seguro, Porto Seguro. Aí lembra, Porto Seguro. Futuro Pastores. Amém. Anota isso aí, Futuro Pastores. Um abraço também pro nosso pastor Júnior, sem palavras também. Sem palavras. Júnior Paz, maravilhoso. Júnior Paz, maravilhoso. Eu amo você sabe isso que eu falo pra você o tempo todo agora. E, cara, assim, isso aqui... Fala aí um pouco dos teus patrocinadores. O tempo é curto, então, meu patrocinador, Autoescola JB, a autoescola lá na Mapoá mesmo, a autoescola JB. E tô precisando da autoescola. Quem for indicado por você lá, 30% de desconto. Isso. Vai anotando aí, é só eu vou me indicar. Você já tem, já. Eu tô precisando. Você já tem. Pega a visão. Obrigado, Autoescola JB, tamo junto. Tá bom? Hortifruti 360, né? Um hortifruti que ajuda lá. Toda semana eu vou lá, pego umas frutas. Como atleta, tem que comer bastante fruta, verdura, os caras me ajudam bastante lá. Maravilhoso. Olá Fibra, que é a internet que a gente tem lá, tá? Tudo legalizado certinho, os caras com um trabalho absurdo. Fabrício lá, que é o dono, o cara vai pro Japão estudar sobre fibra ótica. Meu irmão. Tá? Olá Fibra, Equipe 1, tá? Legalizações, ajuda também demais. A TreeFire, que é de problema com chamas, problema com extintores, é tudo com eles. TreeFire. E Chocolataria da Isa, que é minha cunhada. Que isso, eu não conheço não. Tu vai conhecer. Ela faz bolo, faz tudo. Esquece. Melhor que tem. 01. Nutri 10 estrelas, é meu nutricionista. Eu quero te encaixar também nisso aí. É mesmo? Eu acho que eu conheço aquele do... Você já comeu, não sei o que é que tem na internet. Eu te sigo, meu irmão. Tamo junto aí. Ó, vamos fazer um projetinho com o Benz aqui. O Benz tá pra casar, mas tá comendo tudo errado. Ele mesmo, cara. O Nutri também é cristão, cara, também, cara. Homem de Deus. Mano. Pô, gente fina demais. Alô, Nutri das Estrelas, queremos você aqui. É isso aí. E, cara, isso aqui foi... Todos eles juntaram. Falaram, Patrick, tu vai lá, mas tu leva essa luva pra ele. Pô, que isso. Tá? Leva pra ele. Nunca bati ninguém. Ó, mas tem a parada. Tem que treinar. Que isso, já falei com o Samuel da Esparta. Tu vai estar indo lá no Samuel e vai fazer o teu boxe lá. Queremos ir ano Fight Music Show. Pô, que isso? Vou lutar com quem, cara? Diego do Borel, vai lá pegar isso, cara? Vou te falar, a luva maneiríssima, meu irmão. Não, profissional de boxe, pô, esquece. Cara, muito obrigado, cara. Vocês são sensacionais. E não acabou a benção, não. Calma aí, segura. Isso aqui, cara, é um patrocinador que é um amigo meu, tá? Essa marca aqui é dele, ó. Deixa eu levantar pra eles verem. Vorak. Eu tô até usando uma aqui deles aqui, ó. Pô, muito maneiro. Tô até usando aqui Vorak. É isso aí, Vorakiano. Né? A marca dele. Olha que maneiro. Tá. Ninguém vai parar a gente. É isso aí. Vorak. Valeu, Vorak. Tamo junto, hein? É pra mim isso aqui também? É, pra você também. Que isso, meu irmão. Me dei bem. E a Fight Confecção, que também é roupa, só que ela faz outros tipos de acessórios, roupa, bag, Fight Confecções, e a Vorak aí também tá com a gente ajudando, tá bom, mano? Te agradecer por estar aqui podendo falar um pouco da nossa história, né? Isso aí. Como você disse, eu ficaria 6, 7 horas aqui tranquilo. Pô, tranquilo, porque passa muito rápido. Tem que aumentar o tempo, cara. Tem mais 8 minutos. É ambiente que a gente fala de Deus, é ambiente que a gente conta testemunho, é ambiente que vai alcançar pessoas. Aí foi aquilo que ele falou no início. O que de bom tem nisso? Tudo. Tudo, né, irmão? Entendeu? Quando a gente bota na balança, o que tem de bom nisso aqui? Tudo, irmão. Verdade. Tudo, cara. E assim, só pra finalizar, hoje em dia eu tô na TFT, que é minha equipe profissional de MMA, que fica na Barra, no posto 6 ali. Manda um abraço pro Tatá, mestrão.
Vamos estar competindo muito ainda, ganhando muita coisa. Ele sabe da minha história, é um cara que sabe da minha história, um cara que me abraçou, é um pai lá pra gente lá. Otávio, esquece. Otávio Tatá, TFT, e meu mestre Tim, que é o Tim Tones, da Mapuá, do CT Mapuá, que me pegou faixa branca e me deixou faixa preta. Que o CT Mapuá é da Jeff Team, né? Jeff Team é como se fosse pra você entender. Conheço. É uma equipe, já ouvi falar. É uma equipe grande que tem várias ramificações. Tem na Merck, tem na Taquara, tem na Barra. É a Jeff Team, de onde eu vim, que é do Jiu-Jitsu. E fui subindo, como eu contei aqui. Cheguei no MMA e hoje em dia eu tô na TFT lá com o mestre Tatá. Um abraço pra eles aí, tá? Tamo junto, vamos conquistar muita coisa junto aí. Show de bola. Eu queria que vocês finalizassem aqui, vocês dois. É uma pergunta que é pros dois, assim, mas se vocês puderem ser o mais breve possível para eu poder depois finalizar aqui. Vou começar até com você, Patrick. Se você hoje pudesse olhar, eu queria que você olhasse realmente com um olhar, se vendo você jovem lá com os 13 anos, antes de tu fazer essa pá de besteira que tu fez aí. Porque você vai estar falando com você, com o Patrick do Velho Testamento, digamos assim, que você falou. Aquele cara que morreu. E vai estar mandando uma mensagem para várias crianças também. E você a mesma coisa, irmão. O que você poderia falar pro Juan ou para as pessoas, para as crianças lá que você hoje fala do teu projeto, assim, bem breve? Qual é a mensagem que você daria? Cara, de coração, eu fiz, como eu falei aqui, tudo que eu quis fazer, que Deus permitiu que eu fizesse, eu fiz. Cheguei no fundo do poço e Deus me resgatou de lá. Então, tem um amigo, irmão Márcio, irmão Ana Paula, que eles sempre falavam isso, sabe? Muito humildes, mas sempre falavam isso. Oro muito pela minha família, pelo meu ministério, pelo meu casamento. Enquanto a vida, Ian, há esperança. Depois da morte, segue-se o juízo. Então, vocês estão tendo a esperança ainda de poder buscar. Né? Vocês estão ouvindo aqui um cara que passou por tudo isso aí. Eu não me vanglorio de nada. Mas se tu pergunta, tu passaria de novo? Eu passaria. Se tu soubesse que hoje tu tá... Passaria, porque me moldou pra chegar onde eu tô hoje. Então, gente, não deixa o tempo passar. DDD. Decisões decidem destino. A decisão é de vocês hoje. Show de bola. Juan? Eu não vou fugir muito do que o Patrick falou. Acho que a maior mensagem que a gente possa ter é a mensagem de entender que tem um Deus que ainda está aqui e a gente ainda consegue encontrar Ele. Sabe, Deus tem uma maneira de agir na vida de cada um. O que Ele tem para a nossa vida é transformação. Hoje vocês ouviram só uma pontinha do iceberg relacionado ao testemunho dele, é o meu, que tem muita coisa ainda. Tinha que ser mais 5 horas de podcast, na minha opinião, para a gente falar. Cara, essa caminhada. Então, assim, deixe-se permitir e se achegue a Deus, porque há na palavra dizendo assim: vinde a mim aqueles que estão aflitos e cansados, eu vos aliviarei. Então, muitas vezes o alívio que a gente necessita não está num copo de cerveja, não está no maço de cigarro, está na presença de Deus, quando a gente busca e procura em verdade. E para finalizar, eu queria deixar uma passagem aqui que para mim é uma das passagens mais impactantes, que eu gosto muito, que fica lá em Apocalipse 21, versículo 4, que ela diz assim: haverá um dia que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. O alívio que a gente precisa não está em coisas supérfluas e terceirizadas, está em Deus. Só Ele pode mudar a sua história, como mudou a nossa. Amém. Galera, queria primeiro agradecer a presença de vocês. Obrigado por vocês compartilharem um pouco da história de vocês, né? A gente queria aqui ter mais tempo, ficar conversando aqui durante 12 horas. Mas assim, cara, de verdade, eu acho que quando você... muito mais do que você falar para alguém que você acredita no projeto de alguém, é você estar aqui, né? Você acreditar com ação, né? Uhum. Então, vocês estarem aqui, são vocês dois dizendo assim: cara, eu acredito nesse projeto, esse projeto tá só começando, né? E, pô, obrigado por fazer parte. Então, assim, tô muito, muito, muito grato mesmo pela presença de vocês aqui. Eu acho que Deus conduziu do jeito que Ele queria que conduzisse. Sim. Talvez a gente quisesse falar mais, mas Ele falou, fala só até aqui. E eu acho que quem tiver que ser impactado vai ser. Eu tô muito feliz. Queria deixar um momento antes de eu finalizar aqui, se vocês quiserem fazer algum agradecimento. Agradecimento, eu vou fazer um aqui, como o Patrick mandou um abraço lá para a equipe dele, para o mestre dele. Eu deixo também um abraço ao meu mestre robô, meu mestrão Daniel Cabral,
Eu sou ali da DC Fight, a minha equipe é DC Fight, apesar de eu ser dirigente do Projeto Fluir, eu sou coligado à DC Fight, que é da equipe Infight. Apesar dele ser da GF Team, não existe essa rivalidade, existe irmandade, a gente unir essas forças. Então, eu queria deixar um abraço para toda a minha equipe que treina lá comigo, um abraço do pessoal, um abraço para a galera do mergulho profissional do Brasil, amigos que eu conquistei ao longo dessa jornada, dessa caminhada aí. Eu acho que é isso, um abraço para todo mundo aí que essa galera mora no meu coração e não paga aluguel. Tamo junto. Show de bola. Ah, cara, eu queria primeiramente agradecer a Deus pelo fôlego de vida, sabe? A gente acorda e a gente já tá no milagre, né? Eu acordava lá dentro do presídio, sonhava que tava aqui fora. Quando eu acordava, via a grade. Pesado. Falava, isso não vai acabar nunca. Vou morrer aqui dentro. E hoje eu acordo, tenho minha família, que eu tanto pedi, tenho meus amigos. Eu nunca tive isso. Hoje eu tenho um grupo de intercessão pela minha vida, cara. Então, quando eu vou fazer alguma luta, tem gente orando por mim, sabe? Orando pelo meu... Pô, isso é muito... Nenhum dinheiro no mundo paga isso, sabe? De águas. Eu tenho uma igreja hoje, né? A Ilan. E é até legal a gente não contar tudo, sabe por quê? Porque isso vai abrir portas para outro momento a gente contar outras partes. Perfeito. Isso aqui vai abrir porta. Isso é só o start. Sim. Pô, como é que eu vou saber mais da história do Patrick? Gostei. Vai na Ilan. Eu tô lá. A gente conversa. É isso aí. A gente vai sentar. Eu tenho o maior prazer de falar de Deus, de falar o que Deus fez na minha vida, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar o que Deus fez, né? Eu tenho, assim, o total prazer em compartilhar quem é Deus e o que ele fez na minha vida. Eu não preciso ver milagre, Ian. Eu sou um milagre. Amém, irmão. Somos. É isso, galera. É o fim de mais um episódio. Queria aqui agradecer a vocês. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho da notificação para que possa te alcançar e alcançar mais pessoas. E é isso. Aquilo que a mensagem final é essa. Hoje, você tem essa oportunidade. Hoje a gente está contando o que a gente passou. Você não precisa passar por isso tudo para entregar a tua vida para o único que vale a pena, que é Deus. Então entregue a sua vida para você, para Deus, hoje no particular, onde você estiver. Se você estiver ouvindo essa mensagem, entre em contato com Deus agora. Ajoelha teu joelho aí no chão, meu irmão, e pede para Ele, entrega a tua vida completa para Ele. E é isso. Valeu, um abraço do Benzer Marketing. Tamo junto. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, te agradeço por mais essa oportunidade, Pai. Quero te pedir por mais um episódio, que seja um episódio abençoado. Espírito Santo de Deus, eu atraio a tua presença para cá, que você flua nessa sala aqui hoje de podcast, que a gente realmente consiga falar tudo aquilo que a gente pensou e que vidas sejam alcançadas, Pai. Sim. Se a gente alcançar uma vida sequer com esse episódio, Pai, a gente já vai estar satisfeito, porque esse é o objetivo de evangelizar, Pai, principalmente. Tá? Em nome de Jesus, amém. Amém, meu Deus.